necessário. Necessário. Salve, salve, rapaziada! Você que acompanha aqui o canal mais necessário da internet, meu filho! É o Necessário Podcast, Necessário meu amigo! Podcast. Opa! Hoje ao meu lado aqui, ele, a voz da consciência, Yuri. Supimpa, é gente, que você você tá, já meu sabe, eu tô supimpa, demais da conta. À minha esquerda, não tão distante, mas sempre constante, ele. Ele tá vendo eu me arrumar, ele correu, Yuri. Você Ele viu aí, né? Ele correu, ele René correu. Moura. Gosta de te pegar, é velho. terrível. Eu não me lembro... Oi? Não, você é terrível, Yuri. Não tem jeito, quê? mano. Eu não me lembro se esse episódio número 43... 43, meu 43, amigo. 43, E exato. Deus 43. separou o 43 para um episódio mais que especial. Você tá de brincadeira. Cara, eu, olha, não desfazendo dos outros que passou aqui, mas eu tava aguardando muito Não, esse. cara, ó, já vou. Você já vai saber quem que é nosso convidado. O cara, quando pisou aqui na Terra das Cataratas, até a água que passa nas cataratas parou, vi. Ah, isso tá Parou, vendo? verdade. Ó, gente, Ó, diminui o brilho da tela do seu celular, senão vai pegar Diminui. fogo hoje aí, viu? Vai Diminui. esquentar. Você vai ver o que vai acontecer aí. Eu já vou apresentar ele, mas antes eu preciso falar pra vocês o seguinte, meu povo. Dos nossos patrocinador, meu filho. Nós temos um patrocinador premium, Yuri. E quem que é? Ô, René, aquele que faz... Quem que é? chacoalha o bambuzal. aquele que abre o canote. Aquele que faz tudo isso aqui acontecer, meu É, filho. garotão. É demais, é demais. Eu tô falando pra você nada mais, nada menos que o Dr. Baguete. E ó, antes de eu começar a falar dele, eu só vou passar um vídeo pra você entender no 3, 2, 1. Foi. Meu amigo, olha isso aqui, ó. Chegou a chacoalhar Supimpa, nessa meu aqui, amigo. René. Isso é muito bom, hein, filho? Demais. Dr. Baguete, meu filho, é o que há de melhor na gastronomia aqui em Foz do Iguaçu. Você mesmo, você que me assiste. Que é de outra cidade, meu filho, outro estado. Você tá vindo visitar Foz do Iguaçu? Tá vindo ver as cataratas? Tá vendo aqui a Itaipu? Coloca na sua rota de viagem Dr. Baguete, porque é o que há de melhor na gastronomia aqui, René. Sem dúvida. E olha só, o nosso convidado, nós vamos ter que levar ele lá, Vamos cara. ter Com que levar. certeza. Nós E vamos sabe ter que qual que é o levar esse cara melhor? lá. Ele vai ter um cupom aí, né, cara? Ah, é verdade, Ele né, vai ter bichão? um cupom. Porra, sem É dúvida. isso aí, meu filho. Se você chegar lá e falar que viu no Necessário Podcast, você ganha 10% de desconto e mais uma azeitona no seu lanche. Ai. Delícia! Você tá tirando o prêmio do povo aí, o quê? William. O que eu tô E falando? oréganozinho O a mais. orégano é só pra quem não. foi pela segunda vez. né? Ah, então tá certo aí. Então tem, vamos tem lá. que fazer o repeteco. Meu filho, você viu no vídeo, você tem o seu filho. O seu filho é mais louco que o Batman. Você tem medo dele ser atropelado? Lá tem espaço kids, meu filho. Você deixa lá, larga seu bacuri lá que ele vai ficar correndo em círculo lá dentro. Lá tem açaí, lá tem hambúrguer feito na brasa, lá tem feijão tropeiro, Yuri. Tem feijão tropeiro, rapaz. Meu, Tem sorvete. uma salada. Olha aí, Sorvete. sushi, sorvete, Sushi. Demais, música ao cara. vivo. Gente, Dr. Baguete é o que há de melhor na gastronomia, porque ele é o único que tem doutorado em gostosura, meu filho. Dr. Baguete, meu filho. Show, Olha, cara. Vamos pro segundo que eu tô correndo, que eu tô ansioso pra falar com esse homem. Ó, o segundo recado é pra você. Você mesmo. Você que tá me assistindo aqui, que é um apressado. Você não tem vergonha de não saber esperar? É a geração bateu, pegou, René. É um pastelzão Ele de não feira. consegue assistir. Miojo. É o pastelzão de feira. É? Não consegue assistir um episódio inteiro. Nós criamos um canal só pra você, meu filho. Qual que é mesmo? Necessário Pod Cortes. Lá tá tudo cortadinho.
Oficialmente, você vai lá, tem um resumo do que acontece. Não tem todas as pérolas, porque eu não nem vou pode, colocar lá, tá? Você tem que aprender a ser paciente, assistir um vídeo inteiro, tá? E deixa eu te falar, tem uma galera que tá colocando nos comentários aí, ó. O vídeo, a entrevista começa depois do dia 11. Vou te bloquear. Se você colocar aí... Depois do quê? Depois do tempo, minuto 11. Ah, pra pular os tem um patrocinadores. desconto. Então eu vou te falar o seguinte, Vou a te partir de bloquear. agora nós vai lançar palavras poderosas antes, tá? Você vai perder. Gente, então você que não consegue esperar, se inscreva no Podcortes aí que você vai dar bom. Aí tá tudo cortado, tá? O terceiro recado é pra você, meu filho. Você, eu vou até me ajeitar. Que tem grana, Yuri. Igual nosso convidado. Tá pulando onça da carteira, meu filho. Cara, é onça. Cara, não tá só. O convidado não para de Eu rir. Não dá entendi. pra filmar Qual é ele o nome agora. daquele peixe? Coisa mais É, linda. sei lá. Qual que é o peixe mais lindo, René? Ó, o convidado, você só tá ouvindo a O risada peixe dele. lindo. Dourados. É o Dourado, meu filho. Isso Dourado, mesmo. mano. Dourado. Tem o tucunaré também, que Aí, é bonitão, cara. O tucuné. Você que tá cheio de grana, meu filho, e você quer semear, você quer abençoar, você quer ofertar numa terra fértil, tá passando Pix agora aí, meu filho. Manda uma oferta pro Necessário Podcast. Tudo que entrar nessa conta aí, ó, nós vamos reverter pra esse estúdio, porque esse ano, Yuri, Esse Renê, ano. nós temos que chegar no ao vivo, meu filho. Com certeza. Já pensou ao é vivo? a nossa meta, a nossa A meta. gente ia estar falando ao vivo com a galera agora, entendeu? Então você oferte aí no Pix que vai dar bom pra você também, tá bom? Ô, William, me fala, qual que é a diferença do ao vivo pro que a gente tá fazendo agora? A diferença Explica é pro o tempo. pessoal. O tempo, primeiro que o editado nós temos um limite de 2 horas, porque não dá pra editar mais que isso. No ao vivo nós vamos ficar o tempo que for. Segundo, a interação, meu filho. Você vai poder mandar sua pergunta ao vivo, Aí, nós ó. vamos poder falar com você ao vivo, te mandar um salve ao vivo. Então nos ajude a chegar no ao vivo, que é a nossa meta. O último recado é pra aquela galera, Yuri, Que não se inscreveu. não se inscreveu no Senta canal, o velho. dedo, filho. Você acredita que tem gente que faz isso? Assiste os nossos vídeos, assiste o corte. Não se inscreve no canal. E a gente tá vendo eles, né? A gente tá te Não, eu enxergando. vejo. A gente Ó. tá te enxergando. Meu filho, se inscreva no canal pra você ver o oficial. Tem gente que tá pegando os nossos vídeos, Renê, tá cortando, tá colocando outro nome, fingindo que é eles. Mas esses caras, eu vou te falar, é muita cara Meu de filho, pau, né? nem se o Gadareno tivesse um celular, ele fazia isso, meu filho. Não faça isso. Gente, se inscreva nesse canal oficial. É feio, hein? Nós É vamos- feio. Senta o dedo aí, hein? No Nós- sininho. Nós vamos matar o Sua mãe não convidado. te ensinou que é feio fazer isso, não, meu Gente, filho? se inscreva no canal, tá passando aí na sua tela. Se inscreva, ative as notificações aí, deixa um comentário, meu filho, que tudo isso nos ajuda. E ó, nós estamos a 300 inscritos de bater 10 mil inscritos no YouTube, E vai Yuri. ter festa. Ah, Se bater vai 10 ter mil, vai ter festa, festa. vai ter balão. Nós vai vamos ter lá pra bolo. Dourados quando bater. Opa! Opa! Quero ver, hein? Ah, não. O convidado, ele vai ter que Vai ter que fazer a honrar, festa. vai ter que fazer. Não, ele vai ter que ir. Não, solta só um tiquinho da sua voz aí, vai ter só a sua voz. Meu Deus, vai ser muito tremendo. Aí, ó. Ô, voz ungida! Oi! Hoje vai ser difícil. Aleluia. Gente, agora vamos falar do homem. Gente, Vamos. esse convidado, eu vou falar pra você, ó. Ele é pastor. Ele é pastor lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Igreja Missão Pentecostal, lá do Mato Grosso do Sul. Ele é um cara, preste atenção, que desde que começou o Necessário, eu falo pra vocês, um dia eu vou trazer esse homem aqui. É um dos maiores profetas, homem de Deus que eu conheci na minha vida. E olha que eu já conheci muitos. Então é um homem de uma palavra profética profunda. Um homem que eu respeito muito. Amigo da minha família. Amigo da família do Renê. É um amigo. É muito mais que um pastor. Então hoje eu tenho o prazer de falar, sabe com quem, Yuri? Com quem? Sabe Com quem? Renê? Com quem? Fala aí, Qual é o garotão. nome dele? Esse cara tava muito esperado, hein? Evandro Luiz, meu filho. Passa pra ele aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Ô, Você tá rapaz. tremendo. Como é que você tá, meu? Cara, Você tá só que- rindo aí? né? Não aguento, não. Esse é Deus, querido. A gente tem que entender que Deus é aquele que cria família. Aí, ó. O projeto de Deus é família, querido. E tá aqui pra mim é uma honra. E a gente não se esqueça, estamos juntos aí há 9 anos, William. 9 anos 9 já. anos que a gente se conhece, né? 9 anos, cara. E uma porta que Deus se abriu para nós numa situação que a gente jamais imaginaria, né? Porque, ó, eu vou dizer para vocês, eu tinha o maior desejo de conhecer Foz do Iguaçu e sempre quem vinha para cá era a pastora. Olha só. Sempre. E eu nunca tive condições de vir com ela para Foz do Iguaçu.
E um dia Deus criou uma situação, e se você não consegue acreditar, pode acreditar, que quem cria situações é Deus para fazer algo grande acontecer. Olha aí. E criou essa situação para nós. E hoje nós temos aqui uma família. Eu me sinto feliz de estar aqui. Eu vim para cá ontem, mas eu falei, olha, eu quero ir para lá, não é para nada demais, é para ver a família, para ver os amigos, para ver os isso irmãos. aí. E tô aqui feliz da vida. Meio nervoso, viu? Mas tô feliz. Você imagina um homem desse nervoso? Eu não imagino, não. O cara não, conectado jamais. com o céu, mano. Você tá de Cara, brincadeira. eu falo em nome dos meus amigos aqui de mesa, da minha família, minha esposa, enfim. O pastor Evandro é uma pessoa que teve ao meu lado em momentos muito felizes, em momentos tristes também. Compartilha dos nossos sentimentos. E, gente, eu falei pra vocês várias vezes aqui no episódio que a minha vida gira em torno de uma palavra profética Meu Deus. que eu recebi com data marcada, viu? Foi uma data marcada que foi falado pra mim, olha. O homem se arrepia lá. Exatamente, ó, tá filmando lá, ó. Foi dada uma data pra mim através da vida do Evandro. Deus falou pra ele assim, ó, tal data vai acontecer tal coisa que era impossível e aquilo aconteceu. E tem sido assim, sucessivamente, todas as vezes que nós nos encontramos, que Deus usa ele pra falar comigo, cara, é uma pessoa que eu respeito demais. Então ter você hoje aqui, cara, O Renê daqui a pouco vai contar testemunhos também. Acho que todos nós temos testemunhos Amém. que veio a partir do teu chamado, né? Mas antes de tudo, para eu começar a falar com você, nós precisaríamos saber da onde você veio, meu filho. Como que você caiu nesse planeta? Aonde você surgiu? Por onde você chegou? Como é que foi, meu filho? Cara, é algo tão tremendo falar sobre isso, porque tudo começou lá dentro do Rio de Janeiro. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Sou de um bairro mais carioca do Rio de Janeiro, que é Realengo, nascido e criado lá. E depois, aos meus 18 anos, eu fui para um outro bairro morar em Santa Cruz. E dali eu conheci minha esposa, né? Vamos fazer agora 33 anos de casado, uma coisa muito tremenda, né? Temos 3 filhos maravilhosos, Maico, Sara, Natália. E Deus fez promessa. Eu estou igual o nosso irmão, estamos dentro e vivendo promessas de Deus. Todas as vezes que Deus usou os vasos para falar comigo de promessa na minha vida, eu nem entendia o que era profecia, eu nem entendia o que era visão e revelação. E Deus, ele começou a usar pessoas para falar que eu nunca vi e falar de coisas que, quando batia nos meus ouvidos e entrava no meu coração, eu dizia, eu creio. E Deus fez acontecer um grande milagre na minha vida, ao ponto de me tirar. Aos 33, 34 anos de idade, ele me tira do Rio de Janeiro e me leva para morar no estado de Mato Grosso do Sul, Dourados, onde ali Deus fez tudo que tem feito no nosso ministério. Ali começou a nossa verdadeira história. Ali. Então estamos ali já há 18 anos, vamos fazer agora 18 anos no estado do Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque aquele que crê na promessa de Deus, querido, e não duvida, pode ter certeza que Deus vai fazer cumprir tudo que Ele falou que ia fazer na tua vida. Então você aí, vaso, que acredita, não perca a esperança. Guarde somente no teu coração, porque coisas grandes vêm por aí. Olha só, já começou a destravar chaves aqui. Eu vou falar pra você uma coisa. Ele disse uma coisa na fala dele muito importante, Yuri. Existe, Renê, 2 coisas primordiais em uma palavra profética. É aquela que ela é dirigida para alguém e a forma que esse alguém recebe essa palavra. Meu Deus. Porque pode ser cara, pode ser Deus falando na terra. Se você não absorver isso como verdade e crer, não vai rolar, meu filho. Não rola. Não rola. Então quando o pastor disse ali, eu ouvi a palavra e eu acreditei, aí você vive. Porque eu recebi palavras proféticas na minha vida em momentos que era impossível receber aquilo que estava sendo falado. Só que eu sempre acreditei, Renê. Sempre criei. É verdade. A gente costuma muito falar que o que é a fé, né? É o firme fundamento. É bonita essa frase. Se você for ver a construção dessa frase, pastor, é uma frase muito bonita. Só que viver isso, profeticamente falando, numa palavra lançada, meu irmão, acreditar em algo que não está palpável, não está no nosso alcance, até mesmo que seja espiritual ou financeiramente, é difícil. Eu recebi uma palavra, e depois eu vou esmiuçá-la aqui, justamente do pastor Evandro,
eu e minha esposa, nós recebemos, cara, nós cremos com tanta fé. Meu irmão, você tá de Que brincadeira. não tem como. Pastor, Você tá deixa de brincadeira. eu aproveitar esse assunto. Uma pessoa como você, que a palavra diz que a gente tem que analisar a profecia. Sim, sim, né? Qual é a forma que você analisa? Porque assim, hoje tem muitos profetas, outros profetas, né? Sim. Então, acredito que... um exemplo, eu já recebi palavra do pastor, já recebi palavra de outros pastores, mas nem tudo aconteceu. Claro que eu estou vivo e ainda pode Sim, acontecer, sim, né? sim, Mas sim. qual é a forma de analisar? Tipo, é Deus que está falando? Não, não é Deus. Falou mais do que a palavra, mais do que Deus mandou. Mas, sabe? biblicamente falando, a forma de analisar, Yuri, é justamente aquilo que está ali no livro de Mateus, capítulo 7. Quando a palavra é falada, ela tem que se cumprir quando ela vem de Deus. E aquilo que é falado e não vem de Deus, ela não se cumpre. Então eu tenho que ter essa esperança, esse entendimento de que no meio do posicionamento que eu estou vivendo, não tem como essa palavra rema não acontecer na minha vida. Então a análise é o seguinte, a Bíblia diz para nós que eu tenho que analisar a palavra e não profeta, julgar não profeta, mas julgar a profecia. E todos nós sabemos a maneira que nós estamos andando e se essa palavra vai se confirmar ou não. Tem muita gente que fala do coração, tem muita gente que fala, e eu já tive esse problema comigo também de falar e às vezes não acontecer. E eu sofrer algumas pancadarias, mas depois do tempo passado aquilo acontecer. Então a palavra profética, ela não é muitas das vezes, ela é falada agora, mas não significa que agora ela vai acontecer na tua vida. Então eu tenho que ter essa palavra que o René disse, fé. Só que fé em hebraico significa emunar. Então, emunar em hebraico significa confiar. Eu preciso confiar. Uma vez que a palavra foi liberada para mim, não tem como essa palavra voltar mais. Então eu confio, porque de quem veio, que se é Deus, ela vai se cumprir na minha vida. E você lembra, por exemplo, dando um exemplo assim, dentro desse assunto ainda, quando foi falado para Saul que ele ia voltar para casa e ele ia encontrar os homens, foi uma palavra profética lançada para ele. Só que se ele não tivesse voltado para casa, ele ia encontrar os caras? De maneira nenhuma. Então o que eu quero dizer com isso? Existem coisas que quando você recebe a palavra profética, ninguém pode fazer. Você tem que fazer. E se você não fizer o curso que tem que fazer para receber a palavra profética, você não recebe. É isso. Tem coisas, tem passos que é você que tem que dar e não achar que tudo vai cair do céu também, né, pastor? Porque existe um curso. Um curso. Ô Yuri, respondendo aqui uma outra coisa que você falou. Eu também preciso entender uma coisa, gente. Nem tudo que está sendo profetizado para você, eu acredito que seja para esse tempo. Eu acredito que tem algo ligado entre a eternidade. Porque se eu for viver esse tempo de hoje, esperando tudo para hoje, eu não tenho tempo porque o meu tempo de vida é curto. Então, como nós vivemos um tempo que foi completamente modificado pela própria ação espiritual, então eu acredito que muitas profecias, quando nós vamos ler as profecias de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de Jeremias, nós vamos ver que não é somente para esse povo dessa terra de agora, mas é para um novo tempo que Deus está preparando para nós. Eu até ia comentar isso, cara, porque eu acredito nisso. Acredito que as profecias nem sempre é o tempo, essa era aqui na Terra. Sim, sim. Inclusive, uma das últimas que o pai recebeu, né? Dos terrenos. Isso, meu pai muito forte, cara. Meu pai, já que ele tocou nesse assunto, ele recebeu uma palavra profética cerca de 5, 4 meses antes dele partir. Sim. E a gente nem sonhava que ele ia partir, porque meu pai estava totalmente sadio. Eita, rabandacala sobe como na ramanda rache. O pastor Elias veio aqui e entregou uma palavra pra mim só de coisa boa que ia vir da banda e de tudo mais, que eu ainda tô esperando em Deus. E foi falando, meu pai foi absorvendo aquilo, meu pai ouvindo junto comigo e ele falando, vai acontecer isso. Na hora dele ir embora, o pastor Elias ir embora, ele parou no portão e falou, e eu tenho uma palavra pra você, Valdemar. E meu pai, eu nunca tinha visto meu pai receber palavra. Ele disse assim, vai chegar uns terrenos na tua mão, uma terra na sua mão. Meu Deus. Você é herdeiro, é herança tua. E Deus tá me dizendo que você a princípio não quer, mas é pra você pegar, porque é seu, é por herança. E ele foi embora. E quando ele foi embora, eu e meu pai ficamos assim. Eu lembro que eu falei pro meu pai, o que a avó tem pra deixar pra você? Não tem nada. A nossa mente veio aqui, né? Não tem nada. E daí eu lembro que passou 4 meses, o meu pai morreu. E quando ele morreu, no meu aniversário, eu fiz tudo aquele corre, porque tava tudo no meu nome. Então eu fui lá escolher a roupinha dele, eu fui lá ver o caixão, a gente fez o sepultamento. Quando a gente enterrou meu pai e eu cheguei aqui pra tomar um banho, a primeira coisa que aconteceu foi Satanás falando comigo. Ele veio e falou, olha,
Deus é bom, hein? Ele Deu cumpriu tudo. Ele cumpriu, mas porventura a terra que ele ia ganhar é aquela que jogaram nele hoje lá no sepultamento? Cara, eu me lembro claramente que na hora que ele falou isso, eu ouvi o Espírito Santo. O Espírito Santo disse pra mim, mas e o que você entende da eternidade? O que você entende das terras? Ele ganhou. Entende? Ele ganhou. Então, assim, cara, era por uma coisa talvez que a gente não queria, mas que Deus tinha pro meu pai. E não era pra esse tempo. Mas, William, existe uma situação também na gente em que nós fomos feitos. Eu não tenho a palavra agora exata para dizer. Ou nós fomos processados, trabalhados com a nossa mentalidade para viver a terra. Nossa mente nunca foi trabalhada para viver céu. Então, todos que vêm para cá só têm a mente voltada para a terra. Então, nós temos que entender que Deus é grandioso, Ele tem coisas ainda maiores que você ainda não conseguiu perceber. Então, como nós estávamos falando, tem coisas que Deus está falando para um futuro, para um outro tempo. E é nisso que quem é cristão, quem tem fé em Deus, sabe que Deus tem um novo tempo preparado para nós, que não significa... Poxa, o próprio Jacó, Israel, quando ele chega diante do faraó, né, ele diz, eu sou peregrino nessa terra. Nós estamos aqui de passagem, mas com propósito. Passagem com propósito de fazer aquilo que a nós foi determinado. São coisas profundas, né, René? Coisas... demais. Pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta especificamente dentro dessa da linha que o Yuri lhe fez. A nossa audiência é muito grande. Eu tenho certeza que muitos dos que nos assistem Sim. Já recebeu uma profecia na vida, em Sim. algum momento, né? Eu gostaria que o senhor nos falasse como definir uma profecia genuína. Como a gente consegue, uma das formas de identificar se aquela profecia veio realmente do trono de Deus para nossas vidas. Coração. O seu coração queima. Eu, por exemplo, quando eu vou entregar alguma coisa para uma pessoa e eu estou, às vezes, em cima do altar e Deus me dá algo, e tem muitas das vezes que eu fico procurando a pessoa, eu não sei quem é a pessoa. Mas eu começo a sentir o meu coração queimando, envolvido como se estivesse no fogo. E o Espírito Santo diz para mim assim, desce porque eu quero te mostrar quem é. E eu começo a caçar dentro da igreja, eu estou ministrando e eu estou olhando para as pessoas. E de repente eu olho para a pessoa e digo, essa aí. E aí Deus começa a falar. E aquela pessoa começa a chorar, a sentir que é com ela, porque aquela palavra está sendo direcionada para ela. Então a gente crê com o coração. E quando a Bíblia diz que crê com o coração, não é esse coração de carne. É crer com o entendimento. Porque a palavra coração, eu sempre tenho estudado agora hebraico, então a palavra coração significa leve, e leve significa mente. Então quando você recebe uma palavra espiritual, então que você está necessitado, e tem outro porém, você pode estar falando aqui a profecia para aquela pessoa que está ali com você, e a outra pessoa está recebendo junto, porque automaticamente Deus está falando para 2, 3 ao mesmo tempo. Porque todo mundo sente. Então essa é a certeza. E como eu disse, é justamente isso. Quando você fala, a profecia tem que acontecer. Se ela é de Deus, ela vai acontecer. Não tem para onde correr. Mas tudo é o posicionamento que você está para receber. Vocês têm que estar alinhado com aquilo que está determinado para você. Se você não está alinhado, ele vai falar uma palavra que vai para colocar você na linha para que aquela outra palavra se alinhe a você e se cumpra. E falando disso, de visão e de palavra profética, como que destravou esse ministério profético na sua vida? Você lembra a primeira vez, por exemplo, que Deus falou contigo ou te mostrou algo fisicamente? Porque assim, a gente tem várias formas de Deus falar. Deus fala, né? Mas Deus fala contigo, na maioria das vezes, audível. Sim, audível. Como ele falou com Samuel. Ele, sim, é como eu disse, eu escuto ele pelo coração. É algo tremendo. Se eu disser para você assim, eu sei te explicar como é isso. Não, ele fala com todos, porque a Bíblia diz para nós que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então, a melhor forma e a melhor parte de Deus falar com você é com a parte que você é, Espírito. Por quê? Porque o Espírito fala com Deus. A alma interliga com outras almas. E o corpo com a terra. Então, automaticamente, Deus fala comigo pelo coração, pelo Espírito, pela parte que é dele. E eu me lembro de uma situação que, para mim, também foi muito difícil, porque é tudo novo, William, tudo novo, Yuri. É tudo novo.
Para mim foi tudo novo porque eu nunca tinha vivenciado isso. Venho de um berço evangélico, minha mãe é cristã, meu pai se desviou dos caminhos do Senhor, entrou pelo caminho da bebedeira, foi uma loucura, e de pagode, de samba, meu pai era seresteiro, era uma coisa tremenda. E minha mãe teve que se agarrar, com 5 filhos, eu sou o caçula de casa, ela teve que se agarrar à igreja, ela conheceu Jesus, e isso foi tremendo. E Deus fez promessa para ela sobre os filhos dela. Né? Hoje, por exemplo, na minha casa eu sou o único que sou pastor. O restante eu tenho gente de tudo quanto é jeito dentro da minha família e dos meus próprios irmãos. Né? Não estou aqui para dizer nada sobre religião, mas é uma parte que eu escolhi para mim viver. E uma das experiências para mim quando eu conhecia Jesus foi justamente que ele começou a me usar. E uma das experiências que eu tive foi uma experiência muito, para mim, a princípio foi dolorosa, porque eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava na Universal, né? Eu estava congregando na Universal, não estou aqui para pegar placa nem nada disso. E assim, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, os mesmos rapazes que estavam sendo preparados para ser obreiros da igreja igual eu, não entenderam o que eu estava sentindo ali naquele momento e começaram a fazer algumas coisas que não deveriam de fazer. E eu falei, aqui não é mais meu lugar. E eu fui para um trabalho específico, eu falei, eu não quero mais saber de igreja, e aí minha esposa conheceu umas pessoas e falou, leva o Evandro lá. E eu fui nesse culto, dentro de uma varanda, coisa espetacular, uma loucura, varanda. E tinha um povo lá louco, e eu desesperado, né? Eu falei, mas o que esse povo tá fazendo? Marchando, pulando, rodando, gritando. Eu falei, meu Deus do céu. E eu disse assim no meu coração, eu falei, se o Senhor existe, então eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí aconteceu uma coisa extraordinária. Deus pegou uma senhora, ela deveria de ter mais ou menos os seus 55 anos. Eu estava com 22 anos de idade. E ela veio marchando. E cada vez que ela vinha marchando, eu não conseguia ficar com meus olhos abertos. Eu fechei meus olhos, parecia que aquela pancada que batia no chão, William, parecia que era no meu coração. E ela começou e veio na minha frente e começou a falar de coisas que só eu sabia. Eu falei, Deus, eu quero isso para mim. E ela disse assim, pois eu vou te dar. Mas eu não falei para ela, eu falei no meu coração, eu quero isso para mim. E Deus falou, eu vou te dar. Porque eu tenho um propósito contigo aqui nessa terra. Beleza. Saí dali feliz. Na semana seguinte, na mesma terça-feira, na semana seguinte eu voltei. E quando eu voltei, Deus me permitiu que eu participasse das mesmas coisas que eles estavam vivendo. E eu só me lembro que naquele dia eu era batizado com o Espírito Santo, só me lembro que naquele momento eu senti algo poderoso me tomando, e eu creio que era o Espírito Santo. Mas eu ainda não sabia nem profetizar. Eu tenho um entendimento, que era o meu entendimento que eu recebi dos meus, e Deus me tirou do banco que eu estava e me levou até a primeira pessoa. Isso foi uma experiência que eu tive quando Deus me usou pela primeira vez. E quando Deus me usou para falar com aquela pessoa, eu falei em inglês. E eu não sei falar nada, eu falei em inglês. Que loucura, mano. Tá doido. Tem muita gente que vai duvidar, né? Isso é uma loucura, né? Sim, eu nunca falei inglês, e eu comecei a falar inglês nítido. E eu sempre criei no meu coração, Yuri, todos que estão aqui, eu sempre criei no meu coração que, dentro da palavra de Deus, que quando você não sabe profetizar, então tem que se levantar um intérprete. Eu sempre criei nisso. E naquele dia, ninguém se levantou, e onde eu estava era um lugar de muito mistério. E ninguém se levantou. E eu entreguei tudo que eu podia entregar. Eu acho que eu fiquei mais ou menos uns 15 minutos falando com aquela pessoa. Eu senti dentro do meu coração que o que eu estava falando era algo muito sério. Mas eu não tinha ainda condição de interpretar. Eu só falei porque eu achava, como eu estava no lugar que tinha muita gente, eu achava que aquelas pessoas iriam fazer. E eu sei que tinha. E poderiam ter feito, porque eu já tinha visto outras vezes. E quando terminou, isso foi uma experiência muito dolorosa para mim. Quando aquilo terminou, tudinho, então o pastor passou por uma parte de visão e revelação. E aquele homem bem tranquilo, aquele homem que recebeu bem tranquilo, como quem diz assim, opa, me safei. Porque ninguém entendeu o que eu falei. E eu fiquei constrangido. E daqui a pouco se levantou uma senhora, uma irmã, e ela disse assim, seu covarde, para mim, seu covarde, você é um covarde. E eu comecei a chorar, eu falei, mas covarde por quê? Ela disse, porque Deus te deu todo o rolo da vida desse homem e você não entregou para ele. Meu Deus, ele foi uma experiência louca. E aí a mulher pegou, sentou, porque se Deus deu para mim, Deus deu para ela. Ela sentou. Aí o que Deus fez? Deus levantou uma outra mulher.
E esta mulher foi lá e entregou. Falou tudo, interpretou tudo que eu falei. Depois que eu já tinha falado, ela entrega para aquele homem começou a chorar coisas terríveis que ele estava fazendo. Mas aquilo me chocou. Porque era a primeira vez. E eu estava indo embora para casa e dizendo no meu coração, não quero mais saber desse negócio de igreja. Porque eu me senti muito envergonhado. E para a glória do nome do Senhor, quando eu cheguei no portão daquela casa para ir embora, aquela senhora veio correndo, colocou a mão no meu ombro e disse assim, não fique triste, filho. E eu disse, mas a senhora viu o que aconteceu? Ela disse, eu vi. E eu disse assim, mas eu sempre criei que aqueles que profetizam, que não sabe profetizar e que é usado por Deus, Deus levanta intérprete. Ela falou para mim assim, eu ouvi tudo o que você profetizou e o que você falou. E eu disse, então por que a senhora não se levantou para interpretar? Ela disse, porque no momento que eu ia me levantar para interpretar o que o senhor estava falando, eu vi um sinal vermelho na tua frente e na minha frente. E eu disse, o que é esse sinal vermelho? Ela disse, Deus dizendo para mim que ele estava usando você da maneira que ele queria e que não era para mim me meter. Eita. Tá vendo aí? Cara, como é sério isso. Aquilo me chocou, porque eu não tinha, William, de maneira nenhuma esse entendimento. Eu sou cristão desde que eu me entendo de gente. E sempre acreditei, eu sempre criei em tudo que está escrito na palavra de Deus. E aí, mesmo assim, William, eu fiz igual você. Eu saí dali com o meu coração atribulado, chateado, mesmo com aquela palavra que ela me deu. Cheguei em casa, contei para minha esposa, eu disse, olha, aconteceu esse fato e eu não quero mais saber disso. 3 dias depois, eu fui para o monte orar. E quando cheguei no monte, Deus levantou um vaso para falar comigo e disse assim, eu sei a maneira que eu trabalho contigo e a maneira que eu vou te usar para que tu saiba que tu nunca mais terá dúvida. Eu farei você entender o que eu falo contigo. Pronto. E aí, Renê? É loucura, né? É sério demais, Sério. né, cara? Pastor, sobre essa questão da profecia ainda. Sim, sim. Eu vou levantar algo e eu gostaria que o senhor complementasse, se necessário. É muito fácil a gente julgar o profeta. Sim. Né? Eu recebo a profecia com data e Deus usa a pessoa e de repente não acontece na minha vida. Aí fica muito fácil, não aconteceu, para eu julgar. Não era de Deus, não sei o que, tal. Mas eu entendo o seguinte, que entre a profecia e o cumprimento dela existe um abismo. Sim, existe um tempo. Um tempo, certo? Certo. E depende exclusivamente de mim. Eu gostaria que o senhor abordasse um pouquinho esse lado, porque assim, é muito fácil a gente criticar o profeta, né? Criticar a pessoa. Né? Só que, como eu falei, a gente tem muitas pessoas que nos assistem e talvez um comportamento fora dos caminhos daquilo que Deus tinha para a pessoa, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Acaba anulando. Porque a Bíblia diz que Deus é fiel com quem é fiel. Deus ele está contigo enquanto você está com ele. Se você abandonou Deus, não tem como Deus estar contigo. Então veja, é uma situação muito interessante. E aí você pode dizer assim, foi um falso profeta. E justamente, Renê, eu estava estudando sobre a questão de profeta de Deus e não profeta de Deus. E eu descobri, dentro da palavra do Senhor, que não se escandalize, queridos, é muito sério isso, você tem que ler e pedir a Deus para que Ele te abra teu entendimento. Diz para mim, Balaão, ele era profeta de Deus ou ele era profeta do diabo? Automaticamente, quando você olha para a profecia de Balaão, Balaão é um cara que vai viver uma coisa que outros profetas não vivenciaram. Balaão entrou em êxtase com Deus. Se você pegar ali o capítulo 23, 24, 25, principalmente o 23 e 24 do livro de Êxodo, você vai ver ali uma história muito fantástica. Não é de Êxodo, Balaão é Êxodo. Acho que é Êxodo, se eu não me engano. Você vai ver uma história muito linda. Por quê? Porque o rei manda chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E ele diz, olha, eu vou orar primeiro a Deus para saber o que eu trago para vocês. Então, todas as coisas que Balaão viu, ele viu através do poder de Deus. E tudo que ele profetizou de Deus. Então, a pergunta diz, ele era um profeta da maldição? Não.
Mas o que estava no coração dele era o que definia quem ele era. Ele era um cara ganancioso. Então entenda, os verdadeiros profetas, muitas das vezes eu posso entender que as verdadeiras profecias também saem da boca de tolos, saem da boca de quem não é. Vamos lá, vamos entender isso um pouquinho. Poxa, Deus chega para um profeta e diz assim, vai em tal cidade, chega lá, profetiza contra o altar e profetiza contra o rei. Deus deu a ordem. Só tem um porém. Pelo caminho que você vai, não volta. Não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém. Somente chegue lá, fale, terminou de entregar, vem embora. O que o profeta vai? E não volta para o mesmo caminho. Ele vai, chega no lugar e profetiza contra o rei. A mão do rei fica torta, o altar racha no meio e ele vai embora. Quando ele sai, se levanta um profeta velho. E o profeta velho pergunta aos seus filhos em que caminho que esse profeta novo foi. E os filhos dizem. Quando os filhos dizem, o profeta velho sai correndo e diz para o profeta novo, assim como tu é profeta, eu sou profeta e Deus mandou falar contigo. E ele disse, o que Deus mandou falar comigo? Vem primeiro, vem à minha casa, coma comigo e depois nós conversemos. Poxa, peraí. Quando ele chega lá na casa do profeta velho, Deus usa o profeta velho, que não tinha nada com ele, e diz, porventura não falei assim contigo? Agora quando tu fores embora, o leão te tocará. Não te matará, não te comerá, mas ele tocará em você. E a Bíblia diz que morreu o profeta novo, e o leão estava ali, a jumenta do profeta ali. Agora, por que o profeta morreu? Se ele foi em mando de Deus. Por quê? Não é porque você está profetizando por Deus, mas é aquela primeira ordem que Deus deu para você. Vai, não para, não fala. Cara, é seríssimo. É aquilo que a gente falou no último episódio. Às vezes Deus usa uma pessoa em profecia, por exemplo, ó, entrega essa caneca para ele. Aí beleza, aí o cara vai lá, o profeta, fala, toma a caneca e bebe. Mas Deus não mandou, cara. Deus não mandou beber, Deus mandou entregar a caneca. Isso aí. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. E daí complica, porque daí, assim, os maus fazem exemplo dos acaba anulando, entenda, né, os bons. Porque é o que o Yuri tava falando, cara, o que tem de gente hoje que Deus não mandou falar. Sim. E o cara vai e acrescenta coisa que não tava na parada. Porque até aqui é Deus, depois daí eu não posso dizer que é Deus de novo. Aí complica tudo. Não sei se eu consegui responder, era isso? Perfeitamente. Então, vamos lá. Então, essa é a situação. Então, nem todo mundo que está profetizando em nome de Deus, pode ser que a profecia se cumpra. Mas a profecia que veio de outro, se cumpriu. Mas todo mundo põe Balaão como profeta do diabo. E ele não era profeta do diabo. Ele era o homem que caiu em êxtase e que viu a glória de Deus. E quantos hoje não vê mais a glória de Deus? E tá com êxtase em outra coisa. É complicado. É complicado. É terrível, isso pastor. aí. A palavra é essa. Viu, pastor? Sim. Dentro desse ministério profético que a gente tá entendendo que Deus te chamou, uma das Sim. coisas que a gente mais fala aqui nos episódios é do ministério com a libertação. Deixa eu só fechar aqui uma coisa que ele pediu. Vai lá. Jeremias 23, versículo diz assim, olha que coisa tremenda. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes dela. Não cuidaste, mas eu cuidarei e vos castigarei a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas e de toda a terra, para onde se estiver afuguentado, e as farei voltar aos meus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Numa dessas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo e rei, que reinará e agirá sabiamente e executará os juízos, a justiça na terra. Então veja, tem pastores que Deus levantou e tem pastores que Deus não levantou. O que mais tem, meu filho? Tem profetas que Deus levantou e tem profetas que Deus não levantou. E eu preciso saber. E a maneira que eu sei é quando essa palavra aqui foi liberada, ela vai acontecer. Mas, entenda, eu preciso estar dentro daquela visão para que essa palavra possa acontecer. Tem que estar conectado, né? Conectado. Essa é a palavra. Essa é a resposta da palavra até o cumprimento.
Pastor, como eu tava falando aqui, Sim. Uma das coisas que a gente mais aborda aqui e que os inscritos eles às vezes ficam alvoroçados aí do outro lado é dentro do Ministério de Libertação, que é um ministério fantástico, é algo sobrenatural em um mundo onde, eu vou falar assim, infelizmente em um país onde tentam tanto naturalizar coisas espirituais. Então quando nós falamos de coisas sobrenaturais, o povo fica... Porque tudo hoje está tendo que ter uma explicação, Sim. tudo está tendo que, né? A galera tenta naturar aquilo que não é natural. Mas assim, nós anotamos aqui algo nos bastidores que aconteceu uma libertação dentro da sua casa que marcou sua vida. Um processo Sim, de libertação sobrenatural sim. que foi fortíssimo. O que aconteceu lá? Como é Por que foi? exemplo, quando nós nos mudamos, tá? Até a minha esposa, a pastora Giglene, está aqui do nosso lado, ela é testemunha, Sim. porque foi algo que nós dois vivenciamos, né? Algo espiritual. E nós sabíamos que era grandioso. E quando nós chegamos no estado do Mato Grosso do Sul, ali em Dourados, a casa que nós fomos morar, só para você ter uma ideia, a casa que nós moramos, quando chegamos ali há 18 anos atrás, ela continua da mesma maneira. Não foi rebocada, não foi pintada, nada, continua da mesma maneira. E nós tivemos uma experiência porque nós estávamos, e acho que era da meia-noite, era isso, filha? Quando faltava 10 minutos para meia-noite, começou a fazer um barulho de pedra, como se fosse cavalo, Aí, no quintal. fala no microfone para o povo entender. Começamos a ouvir vozes, gritos e um barulho de como se fosse casco de cavalo andando no nosso quintal, que estava todo cheio de pedra. E isso levou mais ou menos umas 3 ou 4 horas. E eu disse para ela assim, ela disse, vamos orar, porque isso é demônio. E aquilo não parava, e aquilo começou a nos dar muito medo. Por quê? Porque a casa em si era de pessoas que não serviam a Deus. E com certeza aquele mal voltou para casa. E o interessante é que não somente eu, como a minha esposa e também os meus filhos que eram pequenos. Meu filho Maico tinha 12 anos, minha filha Sara tinha 6 anos e a Natália tinha 4 mesinhos. E foram todos eles correndo, tirando a Natália, os outros foram tudo correndo do quarto para o meu quarto, com medo. E parece que aquilo arranhava as portas, a janela, ao ponto, William, ao ponto de que quando tudo terminou, porque a gente percebeu assim, que ele deu uma corrida até os fundos do quintal, e do quintal ele batia as asas e levantou voo. Depois que ele fez tudo o que ele fez em volta da casa, ele foi até o fundo do quintal e depois ele bateu, como se tivesse batido asa, e levantou. E nós clamando, e clamando, porque foi algo espiritual muito grande. Tudo bem, quando nós levantamos de manhã cedo, assustado, nós fomos lá fora ver o que estava acontecendo. Pois a marca do que ele tinha feito na parede estava, na janela estava, e a marca no chão com as pedras também estava. Caramba. As marcas de cavalo. Não era marca de cavalo, o espaço era passo como fosse de um cavalo. Você entendeu? Mas aquilo foi arrastando pelo chão e as pedras mudaram de lugar. E ele deu, para sair, ele deu um grande grito e levantou como se tivesse levantado o voo. E Nós não vimos. A parede ficou arranhada. Ficou arranhada. Sim, a parede, o chão, por onde ele fez, ele deixou marcas. E até hoje tá assim, pastor. Você falou que não. Nós não entramos mais lá. Mas eu acredito que sim, porque ficou dias, não sumiu aquilo ali. Então eu acredito que também no mundo físico, o espiritual tem poder de fazer. É isso que eu ia te falar. Tem gente que não acredita Mas é real. que o espiritual toca no físico. Isso Claro que toca. toca, né? Toca, real. Nós vivenciamos isso. Eu tive um momento na minha vida que eu, orando por uma família, era 9 horas, a gente ainda não estava ainda numa igreja fixa, porque a gente tem acabado praticamente de chegar na cidade. E ela lembra disso, nós estávamos deitados, e a gente sempre orou por todos que iam lá, sempre vivemos uma vida de jejum e oração. Tinha momentos da nossa vida, William, que quando nós chegamos no Mato Grosso do Sul,
que nós jejuávamos 24 horas, saía do 24 horas, entrava na 12 horas, só tomava um café, comia alguma coisa, entrava em 12 horas, de 12 horas voltava para 24 horas, dava aquele espaço, comia alguma coisa. William, as pessoas chegavam na porta da minha casa, já manifestavam com demônio na porta da minha casa. Foram vários, isso durante um ano, acontecendo isso com a gente. Coisas de louco. Nós tivemos uma experiência com uma mulher paraguaia que ela foi lá na cidade para fazer uma cirurgia da garganta porque ela não tinha mais como falar. E o médico disse para ela que mesmo que fizesse, ela não ia falar. E ela tinha 5 filhos pequenos. Nós começamos a orar pelaquela mulher 9 horas da noite. Nós terminamos, era 1 hora da manhã. E aquela mulher expeliu o câncer. Eu pedi para minha esposa, leva ela até o banheiro. E ela começou a vomitar. E ela colocou quantas bolas? 3 ou 4 bolas. E aí, naquele dia, ela foi embora para casa. Já saiu lá de casa praticamente falando. Quando ela chegou no médico, o médico disse para ela, o que aconteceu com a senhora? E ela falou com o médico. Então são experiências que eu vou dizer para você, nós nunca ficamos, essa está sendo a primeira vez, eu falo só para algumas pessoas, como experiência que a minha esposa tem, nós falamos para algumas pessoas porque nem todo mundo quer acreditar, mas nós somos prova viva. Por exemplo, era 9 horas da noite, nós estávamos dentro de casa e alguém bate no nosso portão gritando e dizendo, pelo amor de Deus, pastor, nos socorre porque minha mãe está manifestada com demônio. Peguei minha esposa, botamos a roupa rapidinho assim, uma outra roupa, né? Porque a gente estava deitado com nossas roupas de dormir. E nós corremos ali e fomos para aquela casa. Quando nós chegamos naquela casa, o demônio olhou para minha cara e disse assim, o que você está fazendo aqui? E eu chamei toda a família, o pai, eu chamei o esposo, eu chamei a mãe, eu chamei os filhos da senhora que estava manifestado. E o diabo levantou pela boca daquela mulher e disse assim, tu acha que eu vou sair? Tu acha que eu vou embora? Eu não vou embora daqui. Por mais que você tente me expulsar, eu não vou embora daqui. Porque aqui é minha casa. William, eu me arrepiei, minha esposa se arrepiou. E pega naquela mulher, uma mulher que eu acho que ela deveria de ter 1,62 m no máximo. Mas a força dela era uma força de um leão. E aí Deus começou a me revelar. E ela dizia assim, tá vendo esse aí? Esse é meu cavalo. Virou para a mulher dele, para o marido dela e disse, esse é meu cavalo. E tem mais, ela não sabe, ele está em adultério. Ixi. E o diabo começou a contar na vida. Tá vendo esse velho que tá aqui, que era o pai dela? Tá vendo esse velho que tá aqui? Isso é um cachaceiro. Vai lá debaixo da cama dele e pega a garrafa de cachaça que ele bebe toda noite. Rapaz. E foi entregando, e foi entregando. Eu falei, Deus. E eu não tinha passado por essa experiência. Eu falei, meu Deus, mas o senhor diz que o diabo é mentiroso. Tá bom. Entramos naquela guerra, naquela batalha, eu e minha esposa com ela, e vai a hora passando, isso já vai quase clareando o dia. Quando eu me liguei, eu falei assim, gente, tudo que ele acabou de falar para vocês, traz aqui para mim. Cigarro, cachaça, tudo, droga, tudo trouxeram. Eu peguei tudo, botei em cima da mesa. Quando eu botei ela, aí o diabo ficou furioso. Ele falou para mim assim, as galinhas, os cachorros, as árvores, tudo que tem aqui é meu. Tudo é oferecido a mim. Pensa na guerra. Porque eles tomam posse de tudo que é oferecido para eles. Assim como nós oferecemos tudo a Deus, eles também recebem isso. Beleza? Quando nós pegamos aquilo dali e nós começamos a clamar a Deus, aquele demônio disse, eu não consigo ficar mais, eu não posso ficar mais. Nós repreendemos, expulsamos. A mulher voltou assim, começou a chorar. Minha esposa abraçou ela, chorou. William, daqui a pouco eu peguei e falei assim, me empresta uma bolsa que eu vou levar tudo para jogar fora. A família disse para mim assim, quem te disse que nós te damos ordem para tu levar o que é nosso? Aí fica difícil a libertação, né? Você entende? Então, peraí, eu passei por uma experiência que aquilo ali me deixou muito cansado, muito triste. Aí eu redobrei a vigilância, aí as coisas começaram a acontecer. Por exemplo, eu tive uma experiência num monte. Foi uma das primeiras vezes que eu fui para o monte. E quando cheguei lá, tinha 3 homens, cada um de um estado. Estava naquele monte ali no Rio de Janeiro, onde nós estávamos. E quando eu subi, Deus me revelou que um deles era jogador de futebol. Porque depois da experiência que eu tive de vergonha, Deus falou, vou começar a te usar e vou te mostrar que eu sou contigo. E eu disse para aquele homem, cara, você está aqui. Você é jogador de futebol? Aquele cara falou, quem te disse? Eu falei, o Deus que eu sirvo me disse.
Virei para outro cara que estava com ele, era um presbítero, e virei para outro cara, era um pastor. E eu disse assim: vocês estão aqui por este motivo. Só tem um porém. Nenhum dos três estão aptos para estar aqui em cima desse monte. E comecei a contar, revelar o que eles três estavam fazendo. E o pastor ficou muito bravo comigo, porque o pastor estava ali porque o cara era um jogador de futebol e o pastor ia fazer uma campanha com ele. Eu olhei para ele e disse assim, para o jogador de futebol: para você entender que Deus está falando com você, que você precisa de fazer uma aliança verdadeira com Deus e parar com tudo que você está fazendo, porque ele estava vivendo uma vida errada. Eu disse: tu vai saber que Deus é Deus. E Deus mandou tocar o meu polegar no joelho dele. Quando eu joguei o meu dedo no joelho dele, o joelho dele deslocou. E ele caiu sentado. E começou a gritar. Gritar. Misericórdia, perdão, Senhor, misericórdia, perdão, misericórdia, Senhor. Eu não vou fazer mais. O Espírito Santo falou assim: agora toca de novo no joelho dele. Quando eu toquei no joelho dele de novo, o joelho dele voltou ao lugar. Aqueles homens não ficaram mais no monte, foram embora, fizeram uma aliança com Deus e foram embora. Mas também. Nunca mais eu vi eles. Naquela mesma noite que nós estávamos no monte, que eu acabei de fazer tudo aquilo, entramos para dentro da mata para orar, fomos para dentro vamos dizer, no centro da montanha que nós ficamos. E o Senhor falou bem assim: estávamos ali mais umas 4 pessoas, fechamos os nossos olhos ali para orar. E de repente o Senhor falou assim: abra o teu olho e vede aí esta cobra que desce no meio de vós. E eu de olho aberto eu vi quando ela veio descendo pelo galho. Parou aqui na minha frente, olhou para mim, olhou para quem estava em volta de mim, e ela saiu. Então são experiências que é verdadeira. Eu me lembro quando eu flutuei. Eu me lembro quando eu recebi uma palavra profética e eu flutuei dentro da igreja. A pastora, vocês não estão vendo, mas a pastora tá ali confirmando tudo. Eu saí mais ou menos essa altura, uns 4 palmos de altura. Eu levantei. Quem estava lá, todo mundo viu. Foi uma experiência profética, uma palavra profética que eu recebi. Então, depois de tudo isso, eu comecei a acreditar mais que isso é real. E várias outras situações que eu e a pastora vivemos. Por exemplo, no monte, o que aconteceu com o seu cabelo? O meu cabelo ficou branco. O meu cabelo clareou. Esses dias agora. Foi agora, esses dias agora. Eu bati a foto, mandei. Lá no monte em... Não, lá com o pessoal lá. Da nova Não, meu amor. Foi no Monte Miranda, não. Foi lá em Niterói. Raiz da Serra. Não, mas pro povo entender, seu cabelo tava normal. Não, meu cabelo agora que tava aqui. Mas sim, meu cabelo de preto, ele ficou todo branco. Na hora? Na hora. Nós começamos a orar em cima de uma pedra gigantesca, que eles disseram que era o altar de Deus, eles falaram o nome do lugar. E eu falei: não, se é Tribunal de Deus. E espetacular. Começamos a orar naquele Tribunal de Deus, eu queria uma resposta de Deus. Daqui a pouco essa aqui olhou, o pessoal olhou: pastor, seu cabelo tá branquinho. Meu cabelo clareou. Ah, barba, mas o cabelo clareou. Até na foto saiu. Saiu branco. Tá vendo aí? Sobrenatural, meu amigo. Por que você acha que no monte tem esses mistérios? Porque tem uma galera que assiste que critica orar no monte. Que eles falam: não, isso aí é um amuleto. Mas Jesus nunca saiu do monte. Mas por que você... O que você acha que tem de mistério? Por que acontece tantos mistérios no monte? Mas não é qualquer monte. Vamos entender uma coisa. Nem todo mundo que está subindo o monte está subindo por propósito de Deus. E nem todo lugar do monte Deus vai se revelar. Então, quanto mais profundo você for no monte e quanto menos o lugar for habitado, mais profundo é. Porque o monte liga céu e terra. O monte é algo especial que liga os mundos. Por isso que Jesus nunca saiu dos montes. Ele disse para o salmista: eleva meus olhos para o monte. Os que confiam no Senhor são como os montes. Ele leva você para portais, porque esse é o desejo de Deus, levar você para o portal do conhecimento. Então estar no monte, não foi no monte que Moisés teve o primeiro encontro com Deus, teve um encontro com Deus? Está ali. Porque o monte é um lugar sagrado. Quanto mais alto for, mais movimentação. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro tem um monte chamado
chamado Terceiro Céu. E desde os meus 18 anos eu ouvi falar desse Terceiro Céu e Deus nunca permitiu eu ir lá. Vou contar uma experiência única. E os anos se passaram, vim morar em Dourados. Vamos lá. Os meus 35 anos, 34 anos no Rio de Janeiro, nunca consegui ir naquele monte. Fui em todos os montes que eu podia ir, mas naquele não podia ir. Não podia por quê? Porque nunca tive condições de ir lá. Não encontrava ele. Ninguém sabia ir. Os que estavam comigo não sabiam ir. E eu não sabia como chegar lá, e só quem morava lá é que sabia o lugar. Mas esse monte tem toda uma ação espiritual muito grande. E aí, uma missionária minha fez amizade na nossa festividade com o pessoal do Rio de Janeiro, justamente o pessoal que subiu esse monte. E ela falou, eu vou nesse monte. E o pessoal falou, vamos levar a senhora lá. Como é que está a sua vida espiritual? E ela começou... A pergunta, como é que tá? Como é que está a sua vida Senão você não vai, espiritual? não. Não é qualquer um que sobe. Não é qualquer um que sobe. Geralmente perguntaria assim, você tem a sapatilha, você tem a bota certa? E aí, quando chegou lá, ela foi até um certo limite do monte, que não foi no monte inteiro, ela foi dentro da cadeia de monte, mas o monte que ela queria ir, ela não pôde ir. Por quê? Porque Deus falou para ela assim, você não pode subir. E ela disse para Deus, por que eu não posso subir? Porque esse monte precisa que o meu filho venha primeiro. Que era eu. Caramba. E ela não foi. Ela foi até um limite. Marcamos para ir lá. E eu fui. Ela falou, agora eu posso subir com o senhor. Chore cantara manjara sou de kebenarabata comunarai. Não é qualquer um que pode subir, não. Todos que subiram e tentaram no posicionamento, o diabo, quando chegou embaixo, arregaçou. Todos que eu levei comigo para subir comigo desviaram. E eu quase fui. Meu Deus, cara. E olha que eu já esperava há muitos anos. Ele disse, tu vai voltar aqui. Eu cheguei lá em cima. Deus usou uma pessoa para contar a minha vida inteira do que eu estava vivendo e do que eu estava fazendo. Mas isso fica para uma próxima vez. Ele disse, tu vai voltar mais 3. E depois que você fechar a 3ª, eu vou fazer algo grande na tua vida. Então nós fomos lá 3 ou 4 vezes, ela foi junto. Teve um dia que ela estava pronta para ir, quebrou o pé. E não pôde subir. E foi um batentezinho que é só virar o pé. Do nada, a gente estava com a viagem pronta. Era no outro dia, ela quebrou o pé. E Deus tinha falado que ia subir no céu azul, que era próximo antes dele. Então, assim, monte não é qualquer lugar. Monte não é lugar de buscar, de fazer oração. Monte é lugar de você ter intimidade com Deus. Oração em casa. Entra no seu quarto, fecha sua porta e ora a Deus. Igreja, pastor, lugar de adoração. Comunhão. Deixa eu até falar uma coisa aqui, posso falar rapidinho? Eu comentei com a minha esposa ontem à noite. O pastor falou algo agora que me lembrou. Sobre igreja ser um lugar de adoração. Deixa eu falar para você que me assiste, e em especial para você que é pastor. Quando eu chego numa igreja, gente, para cultuar, que tá rolando adoração, e eu vejo, por exemplo, um pregador, me entenda, que ele tá sentado no meio da adoração, com o olho aberto, não tá nem aí pro que tá acontecendo na adoração, ele tá ali quieto. Porque uma coisa é você sentar ali, Deus tá te tomando, isso é uma coisa. Agora outra coisa é o pastor que vai pregar, o pregador, ele senta ali na cadeira, tá rolando uma adoração e ele tá lá, ele foi lá pra pregar. Deixa eu te falar uma coisa. O culto não foi feito pra você pregar. Você tá indo pregar porque é um adendo ao culto. Mas preste atenção, o culto é culto. Você chega lá no culto pra cultuar.
Você tem que cultuar. Porque se você não cultuar, e aí? Que não foi culto pra você. Então, assim, é o que o pastor tá falando. A igreja é um lugar de adoração, gente. É um lugar de entregar o culto. Entrega o culto a Deus. Seu sacrifício. Você foi pra pregar, Racional. beleza. É mais um adendo dentro do que você foi fazer no culto. Mas se você chegou no culto só pra pregar e não cultuou, você não foi pro culto. Só pra nós, para nós contextualizar aí. E é isso aí que a gente tem vivido. E quanto mais você busca, mais você recebe de Deus. Agora, a princípio você tem que crer e saber que nada é de graça. Só que no monte você tem visão física. Você vê fisicamente, por exemplo, você já viu espíritos? Já vi pessoas. Fisicamente. Fisicamente, você vê. Aquela cobra que desceu ali, então, era espiritual. Não! Era Foi física. E ela só não tocou na gente. Você subiu também no terceiro céu, vocês foram andando lá por cima daquele caminho, tinha uma cobra, né? Uma coral. Eu passo por. Pastor, complementando a pergunta ali, tá? Nesse monte do terceiro céu específico que o senhor está falando ou não? Ou é qualquer monte? Não, nesse. Nesse específico. monte. Esse monte. Cada monte é um monte. Cada monte é um monte. Uma experiência. Cada monte é uma experiência. Por exemplo, nós vamos agora em março ou abril, nós estamos indo para o Rio de Janeiro e nós vamos para uma outra cordilheira de montanhas. Só que nós vamos subir 20 montes dentro de um monte só. E cada um deles tem uma coisa específica que você vai buscar, que chama-se os 7 castiçais. Os sete Ele foi castiçais. dado como nome de 7 castiçais. Por quê? Porque há muita glória de Deus ali dentro. E também não sobe qualquer um. Se você tiver errado, você se perde pelo caminho. Você não acha a volta. Meu Deus, cara. Isso é muito sério. Então, dentro das experiências de montes que o senhor Sim. tem ao longo desses anos, é o terceiro céu que o senhor disse, né? O monte terceiro céu Sim. no Rio de Janeiro. Esse é o monte mais, vamos dizer assim, com mais conexão espiritual, Sim. Mais próximo Sim. do céu que o senhor já... Porque ele está acima das nuvens. E assim, pastor... Acima das nuvens. Ele está acima das nuvens. Só para explicar aqui um pouquinho, Sim. para as pessoas que estão nos assistindo, ver se eu entendi que nesse terceiro céu, que é o monte terceiro céu é o topo. É o topo do monte. É. Mas nesse monte, no caminho a esse monte, tem vários outros montes que as pessoas não vão. Que não vão até o terceiro céu. Certo. Primeiro, que ele é um monte de uma dificuldade muito grande. Certo. Ele é um monte que você não sobe assim, mas você sobe assim. É íngreme. E há muitas dificuldades para chegar lá. E tem uma certa altura que nós temos que passar por 12 subidas de cordas. Então nós temos que escalar para chegar lá. Então, por quê? Eu vou explicar por que isso. Porque os primeiros que subiram foram 3 pastores. Creiam, porque eu estou falando aqui que eu fui, e temos que crer ou não crer. Isso vai de você. São experiências que nós vivenciamos. Aquele monte é um monte que está acima das nuvens. Lembra do Monte Horebe? Você vê que naquele Monte Horebe, Deus revelou todo o céu para Abraão, para Moisés. Você vê que Moisés subiu o monte junto com Josué. Josué ficou sentado até que a nuvem descesse. Quando a nuvem desceu, Moisés teve que esperar 7 dias até que a porta da nuvem se abrisse para ele entrar. E quando a porta da nuvem se abriu, ele entrou dentro do monte, que não era mais a ligação terra, mas era espiritual. Está escrito lá. E quando ele entrou, Deus falou com ele 40 dias e 40 noites. E Josué ficou ali. A única coisa que fez Moisés quebrar a sua ligação com Deus foi porque Deus falou, desce porque o povo está se desviando lá embaixo. Mas depois que Moisés desceu e resolveu o que tinha que resolver, Moisés teve que voltar e passar mais 40 dias e mais 40 noites ali dentro com Deus. Então, automaticamente, quando você sobe um monte alto, do jeito que eu falei, determinado por Deus, ligado ali, consagrado a Deus, com certeza você vai entrar no sobrenatural de Deus.
Não é só chegar ali, pulou, gritou, sapateou, não. Existe um momento em que você tem que parar para ouvir a voz de Deus. Por exemplo, eu tive muitas madrugadas orando em que eu falava, mas teve exato momento que Deus falou assim, agora cala e me ouve. E aí você parar toda uma oração com a intensidade para tu parar para ouvir é loucura. Vai ouvir o quê? Só tá você orando. E aí você começa a ouvir a voz de Deus te direcionando. Então, quando aquele monte foi aberto, Deus queria destruir algo que estava no topo daquele monte. Até hoje, essa é a conversa de todos. E para acabar de completar, na minha segunda vez que eu fui, Deus me deu a oportunidade de encontrar o pastor que abriu o caminho. E já era um senhor já de muita idade. Puxa, que bacana. Tremendo. E aí, o que aconteceu? Desde os meus 18 anos que eu via falar desse monte, eu tive um desejo muito grande, porque todos falavam assim, o dia que você for neste monte, a sua história de vida vai mudar. Sua vida vai mudar. E foi batata. Então, quando nós chegamos lá, o que aconteceu? A princípio, porque essa é a história que todos contam, e eu tive que escutar da boca daquele que vivenciou. Eram 3 pastores e Deus disse para eles, sobe até o topo, porque eu quero desfazer uma obra de feitiçaria que está lá em cima no monte. E ele teve que ser direcionado por Deus. Os 3 levaram o facão, os 3 foram cortando o caminho, eles foram até onde eles podiam ir, e daquela parte para dentro o Senhor falou, a partir de agora quem conduz vocês sou eu. Quem vai conduzir vocês agora sou eu. Até essa parte que era chamada o monte de Isaac, eles sabiam chegar até o Isaac, mas do Isaac para lá ninguém nunca entrou. Ninguém nunca entrou. Assume aí, vai falando. E aí Deus falou para ele, eu vou te conduzir. Eu vou te conduzir agora. A partir desse momento, quem vai te levar sou eu. Então Deus começou a falar para eles, por este caminho. Eles cortavam e entravam. Por esse outro, para cá. Por quê? Porque é um monte tão alto e tem precipício. E se não fosse Deus que guiasse, eles iam cair, porque era a primeira vez que eles estavam entrando. Por exemplo, lá tem um bambuzinho nesse caminho que é chamado, eles chamam de cavalinha, do peixe cavalinha. Mas aqui embaixo ele é pequeno, ele não dá 1 metro. Lá em cima ele dá 2, ou mais de 2. E ele fecha um portal dessa maneira. E ali embaixo, por onde você pisa, é como se fosse aqueles vasos de samambaia, que aquele xaxim, não sei se vocês chamam de xaxim, e o caminho todinho é feito de xaxim e embaixo é o precipício. O senhor está dizendo que vocês andam por cima do desse xaxim. Sim, E embaixo não tem nada. não tem nada. Que loucura, mano. E esse local que o senhor Tá falou aí até hoje. que é um portal que o senhor Que é o caminho que a gente tem que Que é o passar para caminho. poder atravessar para o outro lado da montanha. E pastor, e como que a pessoa sabe que qual é o limite para ela chegar nesse monte? Por exemplo, existem vários montes lá dentro, né? Por exemplo, a pastora não foi. E teve uma irmã que foi e começou a passar Passa mal. Então o próprio Deus não permite, ele faz você voltar. Ele não deixa. Eu falei, não, é aqui pra lá, não vou. Pode ir. Ó, quando nós chegamos, porque assim, Quanto tempo de eu vou dizer agora. Veja bem, as pessoas que moram lá, eles sobem num dia, eles sobem horas. Mas nós que não temos o costume mais de estar subindo, a gente leva pelo menos 3 dias para subir ele. Nossa, mano, é muito tempo, né? Você entende? Então a gente não pode subir, nós que estamos de fora, a gente não tem como. Então a gente para nos acampamentos. Então são 3 acampamentos para você subir. Você entendeu? E assim, 4 horas da tarde dentro da mata já está escuro como um breu. Não tem como mais você prosseguir. Você entende isso? E aí nós tivemos uma situação muito grande que até eu tenho que falar isso para vocês, que quando nós chegamos lá em cima, então nós oramos, não podíamos ficar muito tempo, porque a gente não foi com o propósito de ficar muito tempo lá em cima, porque você tem que ficar pelo menos 3 dias, porque o cansaço é muito grande, e nós caímos na loucura de subir e descer ele, igual todo mundo faz. E aí nós estávamos voltando para o segundo acampamento, quando nós nos perdemos. Nós se perdeu, e o cara que estava nos levando se perdeu.
E aí começamos a gritar para ver se alguém ou elas que estavam lá embaixo no segundo acampamento nos ouvia. E começou a virar um lugar de eco. E nós começamos a clamar: Senhor, nos guia, porque está difícil, está escuro. Nós não conhecemos aqui. E começou a bater medo na gente. O medo de se perder foi automático. Aí Deus colocou no coração da minha pastora de começar a orar. A minha esposa começou a clamar: Senhor, traz eles. E ela conseguiu ouvir. E ela estava muito longe da gente. O acampamento estava muito longe. E nós ainda estávamos muito alto, achando que estava perto. E quando ela começou a clamar, Deus nos direcionou o caminho. E fez com que o rapaz, que era o nosso guia, abrisse a mente dele para lembrar do caminho. Pastor, uma coisa importante aqui que eu gostaria de ressaltar, Sim. né? Porque assim, muitas pessoas não têm noção do que é andar numa mata fechada, andar num monte. Então, assim, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor esse detalhe, para as pessoas compreender com mais ciência o que o senhor está relatando. Não existe uma picada, não existe um caminho cortado, uma clareira. Você pode achar até 3, 4 caminhos. E você pode até achar um caminho que você acha que é o caminho e você se levar para o precipício. Porque existe isso dentro da mata. Porque a mata é lugar de seres espirituais, tanto bom quanto mal. Então não entra na mata achando o monte, que você acha que você está indo lá sozinho, que lá só vai encontrar coisas de Deus. Não vai, porque os montes também é usado para fazer trabalhos espirituais. Você até comentou comigo que num desses montes você teve uma visão. Não, eu quero contar agora, que é esse monte. Todo mundo viu. É esse monte agora. Nesse dia que nós estávamos descendo, nós subimos e descemos. E aí, quando nós chegamos lá embaixo, no horário nosso, do segundo que nós descemos, era 7 ou 8 horas da noite, a gente morrendo de fome, era 7 horas da noite, mas estava muito... Era um breu. E aí nós conseguimos chegar, Deus nos deixou chegar até lá. Quando nós chegamos lá, essa aqui estava com um caldo de arroz, porque não dá para levar comida lá para cima. Uhum. É muito pesado. Uma banana, uma pedra que tu levar na mão, tu já quer jogar fora. Você entende? E ela estava com um caldo de arroz pronto para nós tomar, porque estava morrendo de fome. E nós tomamos. Quando nós acabamos de tomar, todos que desceram comigo do terceiro céu, ela ficou lá em cima, todos que desceram comigo para o segundo acampamento, nós sentimos, todos nós ao mesmo tempo, começamos a nos arrepiar, porque o demônio veio atrás de nós. E quando ele veio atrás de nós, isso aqui foi tomada pelo Espírito Santo, nós fomos tomados pelo Espírito Santo, e começamos a orar e clamar e estender a mão para o caminho que nós descemos, e apareceu uma mulher, cabelos louros, um rosto muito aprazível, e ela estava com os seios de fora. Gente, isso é real. Minha esposa está aqui. Todos nós vimos. Para baixo, da cintura para baixo, era um corpo de serpente. E ela tinha 2 correntes na mão com 2 cãos grandes. E todos nós vimos. Não foi só eu. Minha esposa viu, todo mundo viu. Os demônios tomaram lugar. Nós tivemos que virar praticamente à noite ali, acordado, brigando com eles. Nós fomos e nós encontramos aquilo que eles não queriam que nós encontrássemos. Os pastores que abriram aquilo, só um hoje está de pé. O restante, um morreu, o outro está desviado e perdeu o casamento. Porque o que tinha lá em cima era uma imagem de um demônio. Um trono. Eu não sei quem colocou aquele trono lá em cima. E eles foram lá em cima para quebrar. E um demônio com forma de homem e asas de morcego. E nós vimos. Toda noite ele subia e sentava naquele trono, porque o Rio de Janeiro, o lugar mais alto do Rio de Janeiro, foi entregue a Satanás. Há 85 anos estava aquele trono lá em cima.
E Deus me deu a graça de conhecer um dos pastores que quebrou aquilo. Agora, quem fez aquele trono lá em cima? Caramba, e vocês viam isso fisicamente? Todos viam Vimos fisicamente? fisicamente. Tantos que os que foram comigo estão desviados. Tirando eu e a pastora e mais outra. Um foi preso. Não dá para subir lá de qualquer maneira. Se tiver alguma coisa em oculto em você, escondido, vai vir à tona quando você descer. Porque não é quando você sobe, é quando você desce. E por 3 vezes que eu levei os que eu levei comigo, até se levantar contra mim, se levantaram. Então há lugar no monte que você não deve ir. Se você não está bem, não vai. Por favor, não vai. Ah, mas está todo mundo indo. Não vai se você não está preparado. É real o mundo espiritual. E a preparação para isso, jejum e oração. Sim, e uma Consagração. vida de posição com Deus. Mas isso aí não especificamente no monte que o pastor vai, né? Qualquer monte. Isso é para qualquer monte. Isso não é só para qualquer monte. É para os montes específicos a qual Deus determinou que quer dar algo para você. Pra você ver, cara, a gente cresce dentro de uma Cultura de um ensinamento. assim, que monte é um lugarzinho que a gente vai ali com algumas árvores no escuro e vamos morar ali, né? Tipo, e é muito mais profundo que isso. Né? Exatamente. Então, por isso que eu pedi pro pastor esmiuçar como é que é o caminho, como é que é o monte, como é que... O caminho é estreito. Porque, assim, a nossa referência, eu vou falar, a nossa, inclusive a nossa, da nossa igreja, a nossa referência de monte... É um mato. É um mato, é uma mata. Nós não temos é um que monte, subir aquela né? montanha para entrar para dentro da mata. Nós usamos a expressão o nome monte. Só porque tem árvore. Só porque tem árvore. Então, Sim. assim, quando você fala em monte, o local é elevado. Né? Não é o nosso caso aqui em Foz do Iguaçu. Que não tem. Mato Grosso do Sul também não tem. Nós não temos essa elevação. É uma né? mata mesmo. É uma mata. É uma mata. Né? Só que a nossa mata, ela tem um caminho. É impossível a pessoa se perder. Não se perde, mas ali se perde. Na nossa aqui, né? Na nossa. E daí o senhor está me dizendo, por isso que eu pedi para o senhor esmiuçar, nesse caminho para o monte do terceiro céu, não existe uma picada. Tipo um carreiro. É um carreiro, Você vamos tem dizer que assim. desbravar. Porque aqui Não, pessoal... ele já tá feito. Mas entenda, da mesma maneira que você cortou, alguém tem que subir de novo para recortar. Certo. Porque o mato cresce de novo. Porque a tendência é crescer e fechar-se o caminho. É a porta. E uma coisa é você, né? A gente chegar num, sei lá, 20 metros pra dentro e agora ali ele tá falando uma coisa. Quantos metros de escalada? Meu amigo, cara, 3 dias. 3 dias. Escalando em corda. A Gigliane, quando ela subiu, porque Deus falou assim, você não vai no terceiro céu, mas você vai subir no céu azul. Porque é 2 bicos de monte, um virado pro outro, na mesma quantidade de altura. Só que o terceiro céu ele é muito mais difícil do que o céu azul. Só que assim, imagina, a pastora foi no médico. A médica disse para ela que ela não poderia tomar um tombo, porque os ossos dela, se ela cair, pode se quebrar toda e ela ficar paralítica. A pastora está vivendo isso. Mas ela disse, eu vou lá porque Deus falou que eu tinha que ir. E ela teve que subir o monte, tem uma certa parte no céu azul, que ela teve que subir escalando raiz. E uma irmã por baixo dela apoiando ela e o outro irmão em cima puxando. O pastor, Raiz na pedra. o pastor disse uma coisa muito interessante que vale ressaltar de novo. O monte não é lugar para orar. Não. Olha que louco É de isso. experiência. É experiência e uma vida com Deus. Buscar algo que você precisa do mundo espiritual para que você possa trazer aqui para a terra. Orar, você ora em casa. Ora em casa. Não estou dizendo que você não vai orar na igreja, Não, mas coisas sim, porque sim. são lugares específicos para coisas específicas. O pastor Elias sempre comenta sobre um monte, eu não me lembro onde que é, que ele fala que quando você chega no portão, eles já fazem um crivo. Não, você não pode vazar. O profeta já tá lá no monte. Daí, tipo, chegou a fila de pessoa pra entrar. Não, você vai consertar isso aqui primeiro. Eu subi um monte onde que a pessoa que foi comigo, ela teve que descer correndo porque os boi correu atrás dela. Eu tive uma experiência com outra pessoa que subiu tocando pandeiro, aquela coisa toda, e quando chegou na metade do caminho, ele veio descendo rolando, porque Deus não deixou ele subir. É loucura, né, mano? É real.
O sobrenatural é algo... Gente, eu preciso dar uma pausa, pastor. Uma pausa de 1 minuto, minutinho, pra falar pra você do nosso segundo patrocinador, meu filho. Aquele que também tá fazendo o negócio acontecer, que é a pastora Cris, meu filho. A pastora Cris, a apóstola Cris, está com o seminário Identidade, Propósito e Destino. E eu vou passar um vídeo pra você entender isso no 3, 2, 1. Foi. Renê! Você tá vendo Cê a pastora Cristiane, meu Não, filho? fantástico, hein? Identidade, Propósito e Destino. Isso é, É o seminário. Fenomenal. Pastora tá com esse seminário com horas e horas e horas de estudo, gente. É a Bíblia em cima da mesa, é o hebraico também, é o grego também, indo na raiz da palavra, esmiuçando várias coisas. E você não pode deixar de se inscrever nesse seminário da pastora. Olha, para você fazer isso é muito fácil. Pega o seu celular, direciona para esse QR Code que tá passando agora na sua tela aí, você vai ser direcionado na hora para a plataforma do seminário. E eu tenho certeza que tem muito para acrescentar na sua vida o seminário da apóstola Cris, né, Renê? Com certeza. Você viu muito estudo, muita qualidade no material. Eu tenho certeza, se você não conhece a pastora Cris, faz o seguinte, volta alguns episódios aqui que você vai conhecer e você vai entender um pouquinho sobre o que o pastor William acabou de falar para vocês. É isso aí. Gente, eu não sei se você notou, mas a tela do seu celular deve estar pegando fogo. Porque esse estúdio hoje, meu filho... Tá fervendo, tá bom. Acabou de chegar o pastor Anderson aqui, olha ali, ó. O pastor Anderson Batista veio aqui. Daqui a pouco nós vamos juntar ele com o pastor Evandro. Nós vamos... vai virar um negócio Meu Deus aqui. do Seu grande céu. amigo meu. E a Batista, pastor E a Evandro Luiz Batista. E o Evandro Batista. Tá tudo Batista aqui, minha gente. Tá demais hoje. Mas vamos lá que o assunto é sério. Então assim... Hoje nós já desmistificamos isso. Uma vez o pastor Anderson gravou aqui, ele já tinha falado isso pra mim. Ele falou assim, ó... Monte não é lugar pra orar, meu filho. Orar, você ora em casa. Monte é lugar de... Você vai lá pra... De mistério. Pra ter esse mistério mesmo. E o que acontece, pastor? Que o pastor tava falando, por exemplo, que essas pessoas que subiram nessa montanha contigo... Como que uma pessoa tem o contato tão físico com o sobrenatural e consegue desviar? O que acontece com uma pessoa que tem experiências tão profundas que ela vê que é real? Como que uma pessoa dessa sai do caminho? Porque nunca esteve, o coração nunca esteve voltado para aquilo e foi desvendado e aquilo botou para fora o que estava dentro escondido. Porque lá traz para fora, de dentro de você aquilo que realmente precisa ser tratado. E aí quando chega para ser tratado, não quer ser tratado. O cara tá com câncer, descobre o câncer. O médico vai dar os tratamentos. Se você não fizer os tratamentos, você vai morrer mais rápido. Então tem pessoas que elas preferem ficar no engano, no escondido, do que botar pra fora e se consertar. É complicado demais, né, gente? Falando de sobrenatural, tem uma história fantástica, que é muito pessoal, do pastor Evandro, que aconteceu o dia do velório do seu paizinho. Isso, tremendo. Isso é uma coisa que eu queria muito te perguntar. O que aconteceu, pastor? Meu pai, ele ficou doente, né? Eu vim morar, acho que eu estava com 1 ano que eu estava morando, 1 ou 2 anos que eu estava, acho que eram 2 anos que eu estava morando lá em Mato Grosso do Sul. Meu pai ficou doente, meu pai teve que amputar a perna. Meu pai era um homem que, antes de se desviar dos caminhos do Senhor, meu pai era um compositor, que eu venho de uma família de compositores, e meu pai abandonou tudo para poder viver o mundo. E nisso meu pai fumava muito, bebia muito,
e contraiu uma enfermidade. Nessa enfermidade, o meu irmão mais velho conseguiu arrumar médico para ele, porque meu irmão trabalhava no hospital, conseguiu o médico, fez o tratamento, começou a dar certo o tratamento, e aquele negócio. Quando meu pai sentiu que estava melhor, meu pai abandonou tudo de novo, abandonou o tratamento, abandonou tudo e voltou às práticas antigas. E nessas práticas antigas, ele teve que amputar uma perna e já ia amputar a segunda. E alguém ligou do Rio de Janeiro, porque ele morava de aluguel, alguém ligou do Rio de Janeiro lá para nós e disse, olha, vem buscar seu pai, vem rápido, porque já tentamos falar com o restante da família, ninguém dá atenção. Minha mãe já é falecida, minha mãe faleceu primeiro do que ele. E conseguiram meu telefone e ligaram para mim. Quando ligaram para mim, meu coração doeu demais. Eu falei com a minha esposa, terminei um culto, eu falei, amanhã eu tô descendo pro Rio de Janeiro, vou buscar meu pai. E para trazer meu pai para Mato Grosso do Sul. Meu pai nunca saiu do Rio de Janeiro para nada. E eu desci para buscar meu pai. Quando eu desci para buscar o meu pai, o Senhor começou a falar comigo e disse para mim, eu vou cuidar do seu coração, do meu. Eu falei, mas Senhor, poxa, se eu já não conhecendo os mistérios, se eu já me fazia coisas grandes, agora do jeito que eu tô, vou botar a mão no meu pai, vai virar um negócio. Porque eu só tenho chamado, que é aquele negócio, né? A pessoa diz, eu tenho propósito, quem tem propósito de Deus não morre. Engano. Falei, beleza. E fui buscar meu pai, eu mais 2 obreiros, entramos dentro do carro do obreiro e fomos lá buscar meu pai, trouxemos meu pai para cá. E meu pai durou 2 semanas vivo só. Na segunda semana meu pai morreu. Dentro do hospital, conseguimos levar ele para o hospital. Praticamente o pessoal da cidade conheceu meu pai. E vamos levar meu pai para velar. Porque meu pai queria conhecer minha igreja, né? E ele não teve condições de entrar vivo, ele entrou morto dentro da minha igreja. E eu entrei em choque. Em choque, porque eu não queria liberar o meu pai. Quando ele estava dentro do hospital, eu não queria liberar. Eu falei, Senhor, enquanto eu tiver força para clamar pela vida do meu pai, eu vou clamar pela vida do meu pai. Eu não quero que o Senhor leve meu pai. Senhor, pelo menos o meu pai, porque minha mãe o Senhor levou. E comecei naquele clamor. E Deus trouxe um pastor de São Paulo que veio visitar a cidade e levar esse pastor lá na igreja. Cultuou comigo, quando terminou o culto, ele disse assim, filho, vem cá, eu quero falar com você. Eu tenho algo de Deus para você. Eu falei, amém. Falei, beleza, Deus vai falar que vai fazer algo na vida do meu pai. Eu tô beleza. Ele olhou para mim e disse assim, filho, eu vou te dizer algo que Deus colocou no meu coração para te dizer. Libera o seu pai. Porque já chegou o tempo de Deus levar o seu pai, mas o cara não sabia nem que era meu pai. Eu falei, não. Eu falei, não vou liberar. É meu pai. E meu pai lá. E interessante, meu pai lúcido. A última vez que eu botei o pé no hospital para ver o meu pai, ele disse para mim assim, segunda-feira eu vou embora daqui, eu vou para casa. Eu falei, glória a Deus. Mas eu não estava entendendo que era casa, era céu. E um dos meus pastores conseguiu ganhar meu pai de volta para Jesus. No leito. Falei, se ganhou meu pai para Jesus, beleza, agora meu velho vai trabalhar, vai cantar comigo, vai fazer acontecer. Pô, na segunda-feira, 3 horas da manhã de segunda-feira, meu pai falece. 8 horas da manhã eu entro com meu pai para dentro da igreja, morto. E lotado de gente chegando, querendo ver meu pai, lotado. Eu disse, não quero, eu não aceito, o senhor vai trazer meu pai de volta. O senhor vai trazer meu pai de volta, o senhor tem que trazer meu pai de volta. Eu sou teu servo, eu faço aquilo que o senhor manda, tudo que o senhor manda fazer, eu estou fazendo. E entrei em guerra e comecei a entrar em guerra. Com as mãos em cima do caixão, o meu outro pastor, os meus outros pastores, com a mão em cima do caixão, e eles começaram a chorar, e o povo começou a chorar ali dentro ali. E eu disse, Senhor, eu não aceito meu pai morto. O Senhor disse que iria fazer sinal de ressurreição pelas minhas mãos. Eu creio na tua palavra. E quando eu disse isso, um homem de branco, todo de branco, apareceu na minha frente, do lado assim, do outro lado do caixão. E ele tinha um vaso na mão dele. E ele disse para mim assim, filho, a alma do teu pai está aqui dentro e eu posso colocar ela de volta. Mas se eu colocar ela de volta, seu pai não se salvará. Escolhe agora, porque ele está comigo.
igreja estava intensa em oração comigo. De você olhar para o cachorro começou a balançar. Ele disse: escolhe. Eu disse: então fica com ele. Quando eu falei, então fica com ele, a igreja silenciou. Aquela luz que estava em cima do caixão dele foi apagando, aquele ser foi subindo. O que eu falo agora? É complicado. Tem gente que naturaliza muito as coisas, cara. E quando a gente começa a perceber como que o sobrenatural, como que a nossa passagem aqui é tão curta e como que existe um universo tão grande. É como eu acabei de falar sobre o meu pai. A gente não tem a mente projetada para perder. Não tem. Não. E é complicado. Eu estava em campanha. Nós enterramos meu pai 5 horas da tarde. Eu tinha monte 7 horas da noite com a minha igreja, que era uma mata, porque ela é mata. E o pessoal falou: não, o senhor tem que ir para casa. Eu falei: não. Meu pai já está na mão de Deus. Eu tenho que prosseguir o que eu comecei. Não fiz luto. Eu não fiz luto. O pessoal: não, o senhor tem que voltar para casa. Ó, tá chegando o lenço aí. Fique em casa, descanse. Eu disse: não. Eu tenho que prosseguir com vocês. Minha esposa me consolando, eu falei: Gi, Deus é justo. Ela falou: calma. Você não entende hoje, mas amanhã você vai entender, porque ele vai falar com você. E assim, a gente não tinha dinheiro para enterrar, porque a gente tinha feito... Nós tínhamos feito um churrasco, que era justamente para comprar algumas coisas para a igreja, porque a igreja estava nova. E o dinheiro do churrasco, nós ganhamos um bom, o dinheiro do churrasco que nós fizemos foi para comprar o caixão dele, para fazer o velório dele. Deus preparou tudo. E aí, como meu pai era músico, né? Deus fez com que chegasse 3 músicos. Uma das coisas que meu pai amava era violino. E Deus trouxe uma pessoa sem pagar nada, um violinista, trouxe uma pessoa para trocar o violão e mais um terceiro instrumento, que era o que ele amava. Quer dizer, quando nós levamos o corpo, aquele monte de carro que eu não sabia que era tanta gente, quando nós chegamos lá para enterrar, Deus começou a fazer com aquele tempinho de claro que estava de sol, Deus começou a derramar uma aguinha, uma chuva. E começamos a chorar e falar em mistério dentro do cemitério. Fomos impulsionados pelo Espírito Santo para falar em mistério. E quando começamos a falar em mistério, os 2 coveiros que tinham aberto a cova para o meu pai aceitaram Jesus. É os planos. Você sabe que uns 2 anos antes do meu pai partir, eu recebi uma visita de uma pessoa aqui e ela falou pra mim: eu vou te dar um presente. Eu falei: puxa vida, eu amo ganhar presente. Quem né? não ama? Ela falou: cara, eu quero te dar um terreno lá no cemitério. Eita. Cara, e a gente ganha presente, tantas coisas, mas isso não é um presente que se ganha. E eu quem lembro que quer ganhar isso daí, que eu né? fiquei bravo. Falei: não aceitei. Falei: não quero. Fiquei bravo. Sim. E o meu pai depois conversou comigo. Minha mãe falou: William, isso é necessário. É bom ter isso. E pra você ver, cara, Deus preparou tudo quando chegou o dia de Deus. Deus levou meu pai repentinamente, né? Mas quando ele foi, tava tudo pronto. Tava o terreno. Cara, é incrível como que Deus ele trabalha pelos seus. Então isso foi uma grande experiência que eu tive, William. Nesse sentido, foi algo assim tremendo, né? De poder ter nas minhas mãos a decisão.
Mas o que adiantaria eu ter meu pai de volta e saber que meu pai ia se perder? Não, né? Claro que não. Aí né? não, né? Não vale a pena. Por isso que eu creio que não há necessidade hoje, nesses últimos dias, eu não oro para que Deus ressuscite mais ninguém. Jamais você vai ver. Eu entrava dentro dos velórios, já dizia, Senhor, ressuscita, e começava aquele clamor, aquela coisa toda. O Senhor falou para mim, não precisa. Eu não oro mais para ressuscitar. Eu entendi isso. Tudo tem um tempo. Sim. Nós não estamos mais em tempo. Uma vez que você morreu em Cristo Jesus, não preciso ressuscitar você. Deixa você do jeito que está, porque você está bem. Melhor do que eu. É pesado, né? Até porque se a gente for pensar nessa ótica, se não fosse para que Deus recolhesse, não iria recolher. E isso é tão interessante, porque tudo que você precisa tem resposta bíblica. Correto? Tudo que você precisa tem resposta bíblica. Poxa, Deus, por causa de uma atitude do rei, Deus acrescenta 15 anos para ele. Mas Deus queria matar o rei. Mas o rei começou a dizer, isso foi até falado antes no culto, mas o rei começou a dizer sobre o que ele era na presença de Deus. E Deus disse para ele, olha, eu vou acrescentar 15 anos, eu vou te curar do câncer, porque aquilo é um câncer com pasta de figo, eu vou te curar, mas vou te acrescentar 15 anos de vida. Aí a Bíblia diz que esse camarada vai ter um filho por nome de Manassés. E Manassés é um dos reis que vai acabar praticamente com Israel. Porque a Bíblia diz que no tempo de Manassés os rios de sangue desciam pela cidade. Então veja, Deus viu aquilo que o rei não viu, que era justamente esse mal. Tá vendo, cara? Então, querido, quando você intervém numa coisa que Deus já decretou através da oração, porque a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito. Então, muitas das vezes, Deus vai mudar a história e a circunstância por causa de você. Tem muitas das vezes que Deus não vai abençoar, que Deus vai abençoar uma pessoa, não é porque aquela pessoa é boazinha, não. É porque Deus está honrando a palavra do profeta. Sobre a minha palavra, durante 3 anos não vai chover. Mas Deus não mandou o profeta falar, mas o profeta tinha tanta intimidade com Deus que ele disse, sobre a minha palavra. Aquela palavra não procedia do coração de Deus. Tanto que Deus disse, acabou de falar, acabei. Então sai de cena. Então tem muitas coisas que acontecem dentro da igreja e o povo não consegue entender. Mas é o meu preço, não é o seu preço, é o preço do profeta. Cara, eu tenho que perguntar. Agora a gente chegou naquela hora da corrida. Eu tenho que perguntar umas coisas aqui. Assim, pastor, nós até temos aqui nos bastidores com o pastor Anderson, que também tem algumas experiências dessa. Eu fiz questão que ele viesse para ele conhecer você, depois nós vamos bater um papo lá. Sim. Sempre falei de você para ele. Mas o que é a questão em si? O pastor Anderson também já teve experiências com arrebatamento mesmo. Sim. De sair daqui e ir para outro lugar onde Deus levou. Sim. E nós conversamos um pouco sobre os bastidores disso, porque tem gente, pastor, que não acredita que existe arrebatamento hoje ainda. Sim. Que Deus tira a pessoa daqui e leva para outro lugar, para uma determinada coisa ou para uma determinada visão. E você é uma pessoa que já teve e isso. Continua vivendo Sim. arrebatamentos. Sim. Deus te tira daqui para levar para outro lugar. Eu vejo os anjos dentro da igreja. Tem obreiros meus que vê o anjo do meu lado. Tem crianças que vêm correndo, gritando, me abraçam e diz: o anjo está do seu lado, o anjo está do seu lado. Eu vivo. Eu sou por isso que eu sou muito perseguido, porque eu vivo isso. Não tem como. Eu vivo o sobrenatural. E essa questão que o pastor falou para mim, que algumas vezes Deus já te tirou pro inferno, por exemplo, para chegar. Meu Deus Como é que foi do céu. isso aí? Dormindo, acordado. Como que funciona isso? Você tá acordado, de repente apaga. Apaga. E sempre pelo mesmo caminho que eu fui das outras vezes. Só que é horrível você... Olha, eu sempre tive um pé atrás com isso. Uhum. Sempre tive um pé atrás com essas coisas. Mas quando está escrito na Bíblia, eu faço questão de pedir a Deus que me mostre. Por exemplo, vou chegar no arrebatamento. Por exemplo, eu tinha uma caminhonete e eu disse para Deus assim: Senhor, me diz para mim,
cristão, um servo teu, ele sofre um acidente de carro. Eu disse assim, Senhor, quando um cristão, ele sofre um acidente de carro, ele morre sentindo dor, ou o Senhor tira o espírito dele antes dele sentir a dor? Eu fiz essa pergunta. Que loucura. Eu fiz essa pergunta para Deus. Deus não me disse nada. Nada. Saiu da minha congregação em Rio Brilhante, venho para casa, 1h da manhã, chegando em casa porque nós estávamos em obra também na nossa igreja. Tirei um cochilo. Quando foi umas 10h da manhã, 8h da manhã, eu estava na minha sede, ajudando a colocar os pisos lá. Meu pastor de Bela Vista, que é uma cidade próxima ao Paraguai, de lá, pastor, vem para cá porque nós estamos em campanha e eu queria que o senhor pregasse a prioridade da campanha, vem e almoça comigo. Eu saí de casa, saí de onde eu estava, fui em casa, tomei um banho, não almocei em casa, peguei meu carro e parti para a cidade de Bela Vista. Quando eu cheguei na Polícia Federal, antes de chegar na divisa, eu estava com muito sono. E já estava já 2 noites, não estou ouvindo aqui. Já estava o cabo, só coloca o cabo para dentro de novo. Isso, garoto. Já estava 2 noites que eu não estava dormindo, porque eu estava em obra com as coisas de Deus, indo numa igreja, na outra. E a igreja falou assim, Vando, deita para dormir. Eu falei, não vou descansar, eu vou embora agora, porque até chegar lá são 3 horas de viagem. E tem que passar por um monte, algumas coisas, situações difíceis. E falei, eu vou embora. Quando eu chego perto da Polícia Federal, o sono aumentou. E aí eu falei, eu vou parar aqui e vou tirar um cochilo para depois eu prosseguir. E aquela voz, que não era a voz de Deus, falou para mim assim, você não pode, você tem que prosseguir. Porque os policiais vão achar que você está fazendo alguma coisa. Parar em frente à Polícia Federal para dormir? Loucura. E eu prossegui com sono. Do nada aquele sono foi embora. Quando eu cheguei numa serra para poder chegar nesta cidade, eu já estava a mais ou menos a 30 quilômetros faltando para chegar no meu destino. O sono bateu forte, a chuva, eu sozinho do carro, a chuva caindo. E eu estava aqui dirigindo, de repente meus olhos fez isso. Quando eu fechei os olhos, que eu fui abrir meus olhos, eu já estava indo de frente com os pés de eucalipto. Só deu tempo de eu jogar o volante de volta. Eu tinha saído fora da estrada, joguei o volante de volta para a rua. Como estava chovendo, então deu aquaplanagem. 1, 2, perdi o controle, fui para uma porteira de uma fazenda, bati na porteira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, capotada. E eu de olho aberto. Eu só dizia assim, Senhor, faz parar, faz parar, faz parar, faz parar. E quando parou de cabeça para baixo. Não passava ninguém para me socorrer. Eu fiquei pendurado de cabeça para baixo. Abri os meus olhos, a poça de sangue no teto do carro, mais para baixo. Eu que tirei o cinto de segurança, fiz a filmagem, como que eu não sei, liguei para casa, mandei para casa, aí entrou o desespero de todo mundo. Quando chegou o corpo de bombeiro, eu desmaio. Eu desmaiei. Ali eu apaguei e fui levado para o hospital em Bela Vista. Fizeram tudo o que tinha que fazer comigo, não quebrei nada, não destruiu nada. O médico me deu alta. Para onde o senhor vai? Eu vou pro culto. Eu vou pro culto. Chego no culto, a igreja lotada. As pessoas tudo impactadas porque achou que tivesse quebrado alguma coisa. Eu não quebrei nada. Deu perda total na minha caminhonete. Cheguei no culto que eu comecei a falar o que tinha acontecido. 3 pessoas manifestaram com o demônio. E começaram a gritar. Nós queríamos te matar hoje. Fizemos de tudo para te matar. Mas aquele lá de cima não deixou nós tocar em você. Repreendemos o demônio. Ganhamos almas para Jesus. Saí dali para casa do pastor, porque no outro dia ele tinha que me levar para casa, porque minha caminhonete só ia chegar no outro dia. No meio do caminho, estou indo para casa de manhã cedo com ele,
no meio do caminho, aquela voz fala para mim assim: tá respondido a tua pergunta? Você sentiu alguma coisa? Matou a charada. É? Você sentiu alguma coisa? Não sentiu nada. Viu? Vai pedir experiência, né? Mexeu, né? Nós temos que tomar cuidado com aquilo que você pede, porque Deus vai mostrar para você. Deus vai mostrar para você. Então, voltando a esse arrebatamento. Então, por 3 vezes, Deus me levou ao inferno, mas Deus não deixou entrar. E eu fui até as portas do inferno. E é como se fosse um buraco de um túnel gigantesco, mas muito escuro, aonde você escuta gritos e gritos e gritos apavorantes. E ele disse: vai até a porta. Por várias vezes ele me levou lá. Eu disse: o que o senhor quer comigo aqui? Ele disse: eu só quero que você venha até aqui. E eu escutava uma voz de alguém com muita autoridade, mas era mal lá dentro. E eu ouvia gritos e gritos e gritos e gritos terríveis. Então, várias vezes eu passei por arrebatamentos dentro da igreja, de ficar 1, 2, 3, 4 horas arrebatados, de Deus me levar ao céu. Eu tive um arrebatamento que Deus me levou ao Jardim do Éden. Deus me levou nos 4 rios, porque os 4 rios ainda existem. Ele pode não estar mais aqui na terra, porque o Jardim do Éden, ele é espiritual, sim. Mas a gente vai falar isso em outra hora, mas é algo tremendo. Então Deus me levou aos 4 rios. E ele me pôs eu deitado num dos 4 rios, numa parte seca, com muita árvore, e eu contemplava aquela árvore gigantesca, e um púlpito de ouro se levantava. E ele dizia: tá vendo aqui esses braços desse rio? Não são só 4, são vários braços do que eu vou fazer na tua vida e na vida de quem estiver próximo. E isso tem acontecido. A última agora foi eu subir dentro do culto de libertação, fui arrebatado e Deus me levou ao 22º andar. E eu olhava para baixo e via a minha igreja inteira subindo o degrau. E ele disse: tá vendo esses degraus? Vocês ainda faltam mais degraus subir, porque você chegou no 22. Você ainda tem o 33º andar para tu subir. E aí, quando você olha para tua espinha, para tua coluna, ela tem 32 vértebras. Ixi, aí já vai começar os... Aí é outra coisa. Então, eu tenho vivido esse privilégio de ter o arrebatamento. Como eu já vi o fim, Deus me deu o fim do mundo em termos, dentro do arrebatamento, de eu ver carros, aviões, e eu estar dentro, e ver eles explodindo, caindo, eu levantar suado, de eu dizer: meu Deus. E ele dizer: mas eu estou preparando a minha igreja. Então, um monte de coisas. Esse tipo de coisa qualquer cristão pode ter, esses tipos de experiências, se buscar, ou são umas coisas específicas para algumas pessoas? Ou a pergunta é difícil demais? E porque tudo que eu vivo eu busco. Mas é que tá. Se Deus tem se chamado contigo, é o que eu disse cedo. Precisa alguma coisa dentro de você ser ativada. Você está aí, você não sabe quem você é ainda. Então Deus permite com que você passe um tempo. E nesse tempo que você passa, e que você começa a acrescentar experiência, ou seja, quando você vai chegando o tempo que Deus determinou para que se ative algo na sua vida, você chegou nesse tempo, Deus ativa. E aí você começa a viver essa experiência. Porque Jesus até então era carpinteiro, né? Como todo mundo diz, Jesus é carpinteiro. Jesus não é só carpinteiro, Jesus é construtor. Jesus era um construtor, ele não era carpinteiro só. Porque um construtor, ele trabalha com carpintaria, ele trabalha com madeira, ele trabalha com pedra, ele trabalha com tijolo, ele trabalha com ferro, ele trabalha com tudo. Então Jesus era um construtor. Então precisou chegar o tempo. Que tempo? 30 anos, para Deus ativar algo em Jesus. Respondido, né, meu Gente, amigo? ó, é o seguinte. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Nós hoje, extraordinariamente, estamos gravando o Necessário Podcast em horários que a gente não grava. Por quê? Porque o pastor Evandro veio do Mato Grosso do Sul e nós vamos sugar ele mais do que o Drácula nos filmes dos anos 80.
Então nós vamos gravar hoje, ó. Por isso você vai ver a gente com a mesma roupa em vários episódios. Nós vamos gravar o 1, o 2 e o 3. E o episódio 1, infelizmente, tá chegando no final. Só que pro episódio 2, que vocês vão assistir semana que vem, e pros outros, o caldo vai engrossar, Renê. Vai pegar preço, né? Nós vamos falar agora, nós vamos falar, por exemplo, quer pirar agora, pra você ter uma ideia? O pastor, o Evandro, vai falar algo sobre Merlin, ó. Sobre Merlin. Vai falar algo sobre DNA de anjo. Tem muita coisa que tá vindo aí, assustador, mas que você vai ter que assistir o próximo episódio. Esse episódio era para que você conhecesse algumas experiências do pastor Evandro, para você entender que ele é um homem de Deus. E assim como eu sempre encerro o programa, eu quero destinar esses minutos finais. Eu conversei com ele no bastidor. Quando ele chegou aqui, já começou uma guerra, já começou a falhar algumas coisas aqui, nós já resolvemos. E eu disse pra ele nos bastidores, o Necessário Podcast é um podcast profético, nós acreditamos nisso, e Deus vai te usar, seja pra falar com alguém aqui dentro do estúdio, ou pra falar com o inscrito agora. São os meus minutinhos pra você falar e liberar uma palavra. Amém. É agora. Glória a Deus. Que Deus possa manifestar o poder dele, porque ele vai manifestar. Eu acredito que tudo que está acontecendo aqui dentro hoje tem um motivo muito grande para você, profeta, para você, mulher de Deus, para você, homem de Deus, para você que está passando aí pelas suas lutas, que muitas das vezes teus irmãos da igreja não conseguem compreender você e que você entendeu que você tem algo diferente, mas ninguém nunca teve coragem de te apresentar. Claro que tudo que nós vamos falar para os próximos serão algo que você vai ter que tirar a tua mente do natural e colocá-la fora da casinha, para que você possa identificar. Não vamos falar nada de nós, vamos falar biblicamente falando, porque foi isso que Deus fez na minha vida. Então eu quero profetizar para você nesta manhã que as coisas que estavam em oculto na sua vida, sem que você tivesse nenhuma percepção ou entendimento, vai começar a se abrir na sua vida. Então, querido, pode tomar posse, porque a glória do Senhor se manifestará. Igual quando o pastor estava ali sentado e ainda está ali sentado, eu olhei para ele e eu vi algo muito... Você sabe que tudo que ele falou agora eu cortei, né? Você não viu nada que ele falou, porque foi coisas muito pessoais, mas ele mandou coisas aqui para algumas pessoas. E... você que não conhece o pastor Evandro, tá passando agora aqui o nick do Instagram dele, do Facebook. Ele é uma pessoa que faz live lá, que atende a galera lá. Procura ele lá e não deixe de se inscrever nesse canal, ativar as notificações, porque semana que vem tem pastor Evandro de novo e na outra semana tem ele de novo, gente. Por quê, Renê? Porque é necessário, meu amigão. É necessário, é necessário. Olha aí, ó, nem tocou a música. Agora foi, meu. 1, 2, 3. Necessário, é necessário, necessário, é necessário, necessário.